Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Volume 4, Parte 2, Capítulo 488. Ei, Rabin, o que te traz aqui tão cedo no campo de treinamento? Perguntou Axel. Obviamente estou procurando por você. Não sabia que você e seus pokémons estariam treinando tão cedo pela manhã, disse Rabin. Como você acha que fiquei tão forte? Perguntou Axel. Haha, na verdade eu vim aqui para te dar essa pedra d'água, disse Rabin. Ele estava segurando uma caixa grande na mão. Você não acha que eu fugiria depois de pegar isso? Perguntou Axel. Não, não acho. Você tem muito a perder se fugir e também acho que você é um cara honrado, disse Rabin. Então eu agradeço por confiar tanto em mim, disse Axel, e Rabin lhe deu aquela caixa. Rabin se despediu e então saiu. A caixa não era muito pesada. Ele se ajoelhou e abriu a caixa. Ele podia ver um cristal azul em formato hexagonal. O cristal era muito claro e brilhava em uma cor azul clara. Axel podia ver algum tipo de ondas dentro do cristal. Esta era a pedra de água de mais alto nível. Estava fadada a parecer tão boa e misteriosa. Axel finalmente se sentiu um pouco relaxado depois de ver isto. Shellder, vem aqui. Slowpoke, você também vem com Shellder, gritou Axel. Agora era a hora de evoluir Shellder. Shellder, você está pronto? Perguntou Axel. Tanto Shellder quanto Slowpoke assentiram. Ambos estavam prontos. Slowpoke recuou um pouco e Axel pegou o cristal e o trouxe para Shellder bem perto. Axel tinha um orbe brilhante que ele tinha acabado de comprar da família Gatra. A qualidade dele não era das mais altas, mas era perfeito para Shellder. Era um item de aprimoramento do tipo água. Axel acreditava que se este Shellder tivesse uma boa base, seria melhor para Slowpoke quando evoluísse para Slowking. Quando chegou a pedra d'água, Shellder começou a ficar animado. Ele queria a pedra d'água o mais rápido que podia. Espere um minuto. É seu e você vai conseguir. Não entre em pânico, disse Axel e deu para Shellder. Quando Shellder tocou a pedra d'água, ela começou a brilhar. Isso mostrou que ela estava no estado perfeito para evoluir. Axel também deu o orbe para Shellder. O processo de evolução levou algum tempo e depois de 4 minutos, ele finalmente evoluiu. Seloi! Ster gritou ele quando a onda da evolução chegou até ele. Cloyster, controle-se. Lembre-se de quem você é, disse Axel. Este não era o Pokémon de Axel. Então ele não tinha a lealdade que os outros tinham. Então ele não ouvia Axel, mas Axel sabia a quem ele ouviria e esse seria Slowpoke. Slowpoke também tentou controlá-lo, mas não conseguiu controlar seus pensamentos. Então Slowpoke teve que usar um pouco de confusão para fazê-lo confundir e finalmente desmaiou no local. Era apenas um Pokémon de classificação incomum. Então Axel sabia que confusão era um movimento poderoso para ele lidar. Axel viu suas estatísticas. Nome do Pokémon, Cloyster, idade 20 anos. Classificação do Pokémon, classificação incomum. Habilidade, armadura de concha, 60%. Habilidade oculta, sobretudo, 45%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 2500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Agora, esses foram alguns movimentos interessantes. Axel não tinha pego Cloyster na Pokébola, então tecnicamente não era seu Pokémon. Então, ele não conseguia ver a descrição do movimento e o nível do movimento, mas podia dar um palpite. Ele não sabia quando, mas sabia 2 novos movimentos. Water Speaks e Toxic Mordida. Toxic Mordida deve ter sido aprendido depois que mordeu Slowpoke, mas e Water Speaks? Ele aprendeu quando era apenas um Pokémon de classificação comum? Se isso fosse verdade, então esse Pokémon era um monstro. Axel queria pegá-lo e fazer desse Pokémon seu próprio Pokémon, mas sabia que não era possível. Também tinha um potencial marrom que o deixava ainda mais furioso. Ele tinha muitas ideias e preocupações interessantes para Cloyster. Primeiro foi sua tipagem. Agora era um tipo água e gelo. Então o que significaria quando se ligasse a Slowpoke? Slowpoke ganharia um aumento de poder no tipo gelo? Oki disse que Cloyster poderia combinar com Slowpoke, então ele não estava preocupado com isso. Outra coisa eram seus movimentos. Se ele aprendesse movimentos como Hidrobomba e Água Gelada, ele impulsionaria Hidrobomba e Água Gelada do Slowpoke. Essa era uma possibilidade e ele queria capitalizar sobre isso. Ele queria que seus movimentos fossem de nível muito alto para que pudesse ajudar Slowpoke. No entanto, ele não sabia o nível de seus movimentos, já que não era seu Pokémon. A última coisa em que ele estava interessado era o movimento Toxic Mordida. Axel podia dizer com certeza que ele tinha aprendido esse movimento quando mordeu Slowpoke. Então, se ele for capaz de modificar o movimento, isso também ajudaria Slowpoke. Depois de pensar sobre isso por um longo tempo, Axel decidiu que iria pegá-lo. Capturá-lo era a única maneira de ver o progresso de seus movimentos. No entanto, ele tinha medo de uma coisa. Assim como Slowpoke depois de capturá-lo, suas estatísticas e progresso de movimento aumentariam rapidamente. Então o que aconteceria se ele alcançasse o nível elemental até que Slowpoke alcançasse o nível 2 do nível rei? Isso poderia acontecer porque a atualização para o nível 2 levaria algum tempo. Então ele percebeu que já tinha solução para essa resposta. Havia uma função de Overgrowth, que dizia que Axel poderia apontar os Pokémon em seu time e que os Pokémon não seriam influenciados por Overgrowth. Ele pensou que nunca teria que usá-la, mas agora ela se tornou útil.
Overgrowth aumentaria as estatísticas e a maestria de movimentos do Pokémon. Controlar as estatísticas era ok, mas a maestria de movimentos era o problema. Esse sistema, no geral, aumentava a maestria de movimentos e qualquer coisa relacionada a movimentos, mas Cloyster seria mais lento do que outros Pokémons neste time. Axel não tinha outra maneira de fazer isso. De repente, esta missão tinha chegado na hora certa, mas Axel não sabia qual seria a atualização. Ele teria que ver sobre isso. Finalmente, ele pediu para Cloyster estar em seu time. Ele também disse que o Pokémon seria parte do Slowpoke. Cloyster concordou imediatamente. Ele queria ser parte do Slowpoke. Depois de alcançar Cloyster, ele olhou suas estatísticas novamente. Nome do Pokémon Cloyster, idade 20 anos. Classificação do Pokémon, classificação incomum. Habilidade, armadura de concha, 60%. Habilidade oculta, sobretudo, 45%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 2500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Nenhum de seus movimentos havia alcançado o nível 40. Axel esperava isso. Ele primeiro queria ver a descrição de seus novos movimentos. Espinhos de água. Envie 4 pequenos espinhos semelhantes a agulhas feitos de água. Tinha alto poder de penetração. Mordida tóxica. Após morder Slowpoke, ele libera um veneno que aumenta a inteligência e a capacidade física de Slowpoke. Toxic Mordida. Era exatamente o que Axel tinha pensado. Isso lhe deu duas coisas para pensar. Primeiro, ele iria aumentar o nível de Toxic Mordida para um nível mais alto e trazer uma surpresa agradável para Slowpoke. E já que um movimento como Toxic Mordida poderia afetar Slowpoke, então outros movimentos também poderiam fazer o mesmo. Depois de pensar sobre isso por algum tempo, ele criou um plano brilhante. Por que ele não cria um movimento passivo para Cloyster que ajudaria Slowpoke? Isso seria o ideal, mas havia um problema. Como ele iria conseguir isso? Rabin já havia dito a eles que eles iriam embora amanhã. O campo de batalha seria um pouco longe, pois nenhuma das famílias confiava uma na outra. Então, eles decidiram que o campo de batalha seria uma zona neutra. Era uma ilha pequena. Axel conseguia ver uma ponta da ilha de onde eles pousaram. Havia um grande estádio de batalha e um grande hotel. Havia também alguns lugares para fazer compras, mas não era tão grandioso quanto quando Axel foi com Lance para encontrar Cynthia e outros. Então, vocês são os donos da ilha? O quê? Não. Nós apenas alugamos a ilha por uma semana. Nós só lutamos aqui uma vez a cada 2 anos. Por que precisaríamos comprá-la? Disse Rabin. Axel poderia dizer que estava finalmente falando com um homem são. Não alguém como Lance, que não se importaria em comprar a ilha só para que pudessem se encontrar lá a cada 2 anos. Eles levaram um dia para chegar lá e a batalha começaria amanhã. Eles chegaram ao hotel e reservaram um quarto. Eles não precisaram pagar porque tinham alugado a ilha inteira por uma semana. Todos eles foram para seus respectivos quartos e se trocaram. Rabin disse a ele que eles se encontrariam no salão de banquetes às 18 horas. Eram cerca de 11 da manhã. Axel tinha cerca de 7 horas. Então ele levou seu tempo. Ele primeiro foi ao banheiro, tomou um banho e depois trocou de roupa. Ele pediu serviço de quarto, pois estava com muita fome. Então ele descansou na cama. Axel não queria sair e explorar a ilha. Ele estava muito cansado depois da viagem de avião e não tinha energia para explorar uma nova ilha. Rabin disse a ele que o banquete seria muito importante. O banquete seria realizado por 3 famílias juntas. Conforme o contrato, as famílias teriam que selecionar 2 treinadores para a batalha. Um treinador deve ser da família, enquanto o outro treinador pode ser um estranho. O treinador que lutaria amanhã também viria ao banquete e também algumas das figuras importantes das famílias. Axel teve uma grande oportunidade de conhecer essas pessoas. Ele queria saber se elas eram diferentes das famílias iniciais da região de Kanto. Rabin também lhe disse para ter cuidado, pois o banquete poderia se transformar em uma discussão, argumento ou uma briga generalizada. Axel vestiu seu melhor terno cinza com gravata e cinto. Ele penteou o cabelo e estava pronto para o banquete. Ele queria estar com sua melhor aparência para hoje. Axel tinha 15 anos agora. Ainda havia tempo para ele ter uma namorada, mas ele queria começar rápido. Ele não queria ser um solitário na velhice bebendo uísque sozinho. No entanto, agora ele estava super ocupado treinando seus pokémons e a si mesmo e ganhando todos os emblemas de ginásio. Ele não achava que teria tempo para um relacionamento. O banquete foi requintado. Era um grande salão de banquetes. Comida e bebidas estavam sendo servidas por garçons lindos e elegantes e todos tinham um copo de uísque na mão. Axel foi avistado por Rabin que rapidamente o guiou para encontrar seus amigos da família Gatra. Axel também conseguiu encontrar os anciãos da família e todos lhe desejaram boa sorte na batalha. O banquete continuou por algum tempo e finalmente, um homem subiu no palco com um discurso. Olá e bem-vindos. Eu sou Força Impetuosa TYPH e sou o líder da família TYPH. Esta batalha está sendo organizada pela minha família e estou feliz em convidar todos vocês. Força Impetuosa continuou balbuciando por uns bons 15 minutos e finalmente chegou a um ponto. Agora, todos nós sabemos por que estamos aqui. Estamos aqui para a batalha familiar de 2 anos e desta vez, as regras foram um pouco alteradas. Desta vez, uma família pode convidar um estranho que não tenha 18 anos.
Vamos primeiro dar as boas-vindas aos dois treinadores da família Mega. Ambos são da própria família. Eles são Karna e Shelly Mega. Todos bateram palmas e ambos os treinadores foram para o palco. Agora, da minha família, decidimos eleger um estranho. Primeiro, temos Home TYPH e depois, da família Zard da região de Canto, temos Caterine Zard. Vamos recebê-los com uma grande salva de palmas. O quê? Gritou Axel. Capítulo 489. Axel sabia quem ela era. Ela andou até o palco. Ela estava usando jeans azul apertado e uma jaqueta preta. Ela também estava usando uma blusa branca. Seu celular estava na parte de trás de sua calça jeans. Ela estava usando saltos pretos e ela pisou no palco. Seu longo cabelo castanho estava balançando no ar. Ela tinha uma estrutura corporal linda que Axel amava. Ela era Caterine, Kate Zard, a primeira paixão de Axel Blaze. Axel a conheceu quando foi comprar Gogoat em um leilão. Naquela época, ela agiu como uma secretária e o levou para conhecer o homem. Agora, Axel tinha visto muitas garotas bonitas neste mundo, algumas eram até mais bonitas do que Kate. Mas por alguma razão desconhecida, Axel foi atraído por Kate. Ele não sabia o porquê. Naquela época, ele achava que Kate era muito mais velha que ele, então não faria diferença falar com ela, mas descobriu-se que ela tinha cerca de 18 anos. Porque se não tivesse, a família TYPH não a teria convidado. Finalmente temos treinadores da família Gatra. Eles também selecionaram um forasteiro e o forasteiro é bem famoso. Você também pode ter ouvido o nome dele. Vamos dar as boas-vindas a Garen Gatra e Axel Blaze. A multidão começou a bater palmas e eles começaram a se mover em direção ao palco também. Axel olhou para Kate e ela acenou com a mão para cumprimentá-lo. Fazia muito tempo desde que ele a viu, mas ela parecia exatamente a mesma de antes. Primeiramente, quero agradecer a esses treinadores por participarem da batalha amanhã. Que o melhor treinador vença a batalha, disse força impetuosa e as palmas foram ouvidas. Por que você está aqui, Kate? Perguntou Axel depois que eles saíram do palco. Ah, então você ainda se lembra de mim, Sr. Axel? Sim, eu lembro. Também estou surpreso que você se lembre de mim. Você é muito famoso agora. Então, como posso te esquecer? É certo, mas você não respondeu minha pergunta. Por que você está aqui em uma região diferente trabalhando com a família TYPH? Perguntou Axel novamente. Bem, eu estava na região de Johto quando aconteceu. Eles me ofereceram uma recompensa que eu gostei, então decidi tentar. E você? Disse Kate com um sorriso. Seu caso é parecido com o meu. Eu encontrei um membro da família Gatra em um restaurante e então as coisas aconteceram. Agora estou lutando e vencendo contra você amanhã, disse Axel. Você está tão confiante que pode me vencer amanhã? Perguntou Kate. Isso não é óbvio? Bem, talvez eu possa te dar uma grande surpresa amanhã. Que o melhor treinador vença, disse Kate com um sorriso misterioso. Ela tinha suas maneiras de atrair Axel. Ele estava certo sobre isso, mas não seria atraído. Ele veio aqui para fazer um trabalho e o completaria. O banquete continuou por um bom tempo e terminou às 21 horas. Axel não teve nenhuma outra comunicação com Kate. Ele queria falar com ela, mas as condições não eram boas. Afinal, ela era de um time diferente. No dia seguinte, bem-vindos a todos na batalha familiar. Hoje teremos a chance de ver uma batalha emocionante entre as três famílias. Todos vocês conhecem as regras do jogo, mas para aqueles que vieram aqui pela primeira vez, deixe-me contar sobre isso. A batalha seria baseada em empates. Os nomes de duas famílias seriam retirados e eles teriam uma batalha. Eles só podem usar um Pokémon. Seria uma batalha única e 4 treinadores participariam. O último homem de pé venceria e esse time batalharia amanhã com a terceira família. A batalha de amanhã seria entre apenas 2 treinadores e seria uma batalha de 3 Pokémon. Agora vamos sortear os nomes das famílias. Havia uma pequena tigela e os nomes das famílias estavam escritos em pequenos pedaços de papel. A família que lutará hoje será Mega Família e Família TYPH. Vamos recebê-los. Por favor, escolha seu primeiro treinador em 5 minutos, disse o comentarista. O hype era real. Havia outras pessoas também que tinham vindo assistir a essa batalha. Elas estavam interessadas em ver o quão poderosas essas famílias eram. Kate não saiu de primeira. A primeira batalha foi entre Karna e Home. A batalha foi apenas uma batalha de Pokémon. Demorou cerca de 14 minutos, mas Home venceu a batalha. No entanto, seu Pokémon também foi ferido por isso. Ambos usaram um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Usar um Pokémon de classificação Pseudo-Rei para um bando de crianças com menos de 18 anos foi um grande negócio. Nem todo mundo era um monstro como Axel. Treinar um Pokémon para classificação Pseudo-Rei em 5 anos foi uma grande conquista. A multidão ficou enlouquecida depois de ver a batalha. Home decidiu lutar outra batalha, pois era uma batalha de último homem de pé. Se Home recuasse, ele não seria capaz de lutar novamente. Shelly e Home lutaram e Shelly venceu após 6 minutos. Ela também usou um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. O Pokémon de Home já estava cansado e ferido, então naturalmente perdeu a batalha. Finalmente Kate subiu ao palco. Ela também usou um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e venceu a batalha após 10 minutos. A multidão foi à loucura. Kate já era uma garota linda e havia muitos fãs homens torcendo por ela. Axel estava com um pouco de ciúmes, mas não se importava. Ela não era sua namorada. Todas as coisas estavam em sua cabeça.
Ele não a havia convidado para um encontro. Pela vontade de Gratina, ela poderia até ter um namorado. Ela era apenas uma garota gostosa. Havia uma grande chance de que ela pudesse ter uma namorada. Com todos esses sentimentos, como ele iria batalhar com ela amanhã? Ele tinha certeza de que ela iria depor e que ele representaria a família Gatra. Esses sentimentos estavam nublando seu julgamento e ele não gostava nem um pouco disso. No dia seguinte, Rabin e Rony estavam fazendo de tudo para fazer Axel se sentir melhor. Eles estavam perguntando se Axel precisava de alguma coisa para a batalha. Eles queriam que ele vencesse. Axel conseguia entender esse sentimento, mas ele também estava em um dilema. Ele tinha que enfrentar sua paixão na batalha. Senhoras e senhores, como todos sabem, a família TYPH venceu a última rodada e eles enfrentariam a família Gatra hoje. A batalha de hoje seria apenas entre 2 treinadores e seria uma batalha de 3 Pokémon. Não sabemos quem participaria dessa batalha, mas acreditamos que seriam os Otsiders que decidiriam a partida. Todos nós ouvimos falar dos poderes dos Pokémons de Axel, mas seu oponente também não é tão simples. Os comentários continuaram por algum tempo e a batalha finalmente iria começar. O comentarista primeiro apresentou Kate e ela caminhou em direção ao estádio. Ela estava usando jeans pretos simples e justos, uma jaqueta com um símbolo de Pokébola nas costas e uma camisa branca. O primeiro botão da camisa branca estava solto, mas seus seios não estavam visíveis. Isso aumentou a tensão de Axel, pois sua concentração estava naquela área. Essa seria uma batalha de 3 Pokémon. Quem vai ganhar? Teremos que descobrir. O comentarista começou a descrever a cena. Os treinadores só podiam mudar o Pokémon após o fim da batalha. Axel e Kate iriam usar 3 Pokémons para a batalha. Axel não achava que Kate teria um Pokémon de classificação Rei. Ter um Pokémon de classificação Pseudo-Rei aos 18 anos era uma grande conquista. Então, era muito raro ter um Pokémon de classificação Rei aos 18 anos. Eles fizeram o cara ou coroa e Axel venceu. Kate ia mandar seu primeiro Pokémon. Você quer fazer uma aposta? É muito chato ter uma batalha sem uma aposta, perguntou Axel. Não, há uma grande chance de eu perder essa batalha. Então, não quero correr o risco, respondeu Kate. Bem, você também pode ganhar, disse Axel. Kate não respondeu e enviou seu primeiro Pokémon. Era Primeape. Era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Esse era o mesmo Pokémon que ela havia usado na última batalha. Isso confirmou que ela não tinha 3 Pokémons de classificação Rei. Light, vamos lá, gritou Axel enquanto chamava Alakazam. Axel não podia usar seus Pokémons anteriores nas batalhas de ginásio, batalhas de liga, Elite 4 ou batalhas de campeão. No entanto, ele podia usá-los em outras situações. Você não está pegando leve comigo, hein? Disse Kate. Eu vim aqui para vencer. Não posso pegar leve com você só porque nos conhecemos, disse Axel com um sorriso. Primeape era fraco contra golpes do tipo psíquico e Alakazam era o contra-ataque perfeito para ele. Que a batalha comece, gritou o árbitro. Primeape, use Fúria Limitada e combate corpo a corpo, gritou Kate. Rage Boom deve ter sido um novo movimento que ela ensinou a Primeape. Axel ficou impressionado. Luz, teletransporte e então use Confusão, disse Axel. Primeape começou a bater no peito e Axel pôde ver que ele estava muito bravo. Ele correu em direção a Alakazam para usar combate corpo a corpo. Alakazam teletransportou-se na hora certa e veio para trás de Primeape. Ele então usou Confusão. Por alguma razão, Primeape não ficou confuso. Como ele ficou tão bravo depois de usar Rage Boom, ele não pôde ficar confuso, mas o movimento afetou Primeape. Alakazam então usou Telecinese e levantou Primeape no ar. Agora, usem lanças de trovão, disse Axel. Alakazam começou a lançar lanças feitas de trovão em direção a Primeape. Ele também usou Dança da Chuva e então usou Trovão em direção a Primeape. Como Primeape ainda estava voando no ar devido à telecinese, ele não conseguiu desviar do ataque. Após ser atingido por múltiplas lanças de trovão e um poderoso trovão, Primeape desmaiou. Ele havia perdido a batalha. Primeape era um Pokémon pseudo-rank Rei, enquanto Alakazam era um Pokémon rank Rei. Então, a diferença de poder era realmente enorme. Primeape perdeu a batalha. Kate é solicitada a enviar seu próximo Pokémon em 10 segundos, disse o árbitro. Saia Charizard, gritou Kate e jogou uma Pokébola no ar. Ela era da família Zad, então ela tinha um Charizard. Era natural. No entanto, Axel ficou surpreso ao ver esse Charizard. Era um Pokémon de rank Rei. Kate era muito talentosa. Não é de se espantar que a família TYPH a tenha convidado. Eu sei que perderia para você. Você é muito forte. Você disse que quer fazer uma aposta comigo. Você ainda está afim? Perguntou Kate. Sim, estou dentro. Qual é a aposta? Se meu Charizard puder vencer o seu Charizard, então você me dirá como evoluir um Nidorino para Nidoking, disse Kate. Não, isso seria injusto com você, disse Axel balançando a cabeça. Por quê? Primeiramente, meu Charizard é muito mais forte que o seu Charizard. Mesmo que por alguma sorte, você consiga vencer, o que nunca aconteceria. Você não se beneficiará ao aprender o processo de evolução de Nidoking porque você não será capaz de evoluí-lo. Evoluir Nidorino para Nidoking é algo que você não pode fazer porque os recursos necessários para isso são quase impossíveis de encontrar, disse Axel. Ok então, o que você propõe? Perguntou Kate. Se o seu Charizard conseguiu durar 5 minutos com o meu Charizard, então eu lhe direi como evoluir Golbat para Crobat. No entanto, se eu ganhar, terei um desconto de 50% nos itens do seu leilão.
Também receberei informações antecipadas sobre itens interessantes e importantes, disse Axel. Isso não é possível. Só posso te dar 20%, disse Kate. Feito. Mas você cuidará de todas as minhas transações. Pronto. Então pegue seu Charizard, disse Kate com um sorriso. Axel deu um sorriso maligno e tirou uma Pokébola do bolso. Capítulo 490. Saia, Charles, gritou Axel e jogou a Pokébola no ar. Roar! Quando Charizard saiu, ele deu um rugido enorme. Até o chão começou a tremer um pouco com seu rugido. Todos estavam cobrindo os ouvidos com as mãos. Charizard viu outro Charizard e a rivalidade foi estabelecida imediatamente. O Charizard de Axel já sabia que era mais forte que seu oponente, mas ainda queria mostrar seu poder e dominação. O Charizard de Kate seria chamado de Charizard 1 nesta batalha. Charizard 1 era um Pokémon de nível 1 de classificação Rei. Kate era de uma família Zad, então seu Charizard era muito poderoso. Ela tinha esse Charizard desde os 8 anos de idade e já fazia 10 anos. Então, ela estava confiante de que o Charizard de Axel não conseguiria derrotar seu Charizard. Então, quando Axel disse que seu Charizard só tinha que sobreviver por 5 minutos, ela ficou muito feliz e pensou que seria uma vitória fácil. Agora, vendo o Charizard de Axel, ela começou a duvidar de si mesma. Sobreviver 5 minutos seria difícil. Era um Charizard genuíno de nível 2 e classificação Rei. Que a batalha comece, gritou o árbitro. Charles, temos que terminar essa batalha em 5 minutos. Comece com combustão e energia solar. Roar. Charizard, você também começa com combustão, disse Kate. Ambos os Charizards ativaram sua habilidade combustão. Bull-on. O poder revelado por ambos os Pokémons era enorme. Claro, combustão de Charizard era muito mais poderoso que combustão de Charizard 1. Lança-chamas, gritaram os dois. Charizard 1 cuspiu chamas vermelhas e quentes em direção a Charizard, enquanto Charizard cuspiu chamas azuis e brancas em direção a Charizard 1. Ambas as chamas se chocaram e... Bum! Charizard venceu o confronto e Charizard 1 foi atingido por uma poderosa explosão de chamas. Axel e Kate estavam usando casaco de aura durante a batalha. Foi surpreendente que Kate também conhecesse esse movimento de aura. Charizard 1 tinha uma resistência muito alta a movimentos do tipo fogo. Kate treinou dessa forma, pois esse era o básico para qualquer Charizard da família Zard. Era por isso que Kate estava confiante para vencer antes. No entanto, as chamas de Charizard eram muito quentes e muito poderosas. Charizard 1 foi ferido instantaneamente. Charles, use rugido de dragão e escamas de dragão, disse Axel. Axel estava muito confiante com Charizard. Se Shedinja não fosse imune a ataques do tipo fogo e dragão, Charizard poderia ser o Pokémon mais poderoso de seu time. Ele havia vencido o Garchomp de Cynthia. Então seu poder não poderia ser subestimado. Kate já podia dizer que o Charizard de Axel era diferente. Era maior do que um Charizard normal e tinha escamas de dragão. Ela nunca tinha visto um Charizard assim antes. Ela tinha lido muitos livros de história sobre Charizard e diziam que Charizard era um Pokémon do tipo dragão nos tempos antigos. Axel conseguiu fazer de Charizard um Pokémon do tipo dragão? Ela pensou, mas não tinha tempo para pensar sobre o assunto. Charizard era puro poder. Ele não focava em defesa. Ele focava apenas em dar mais golpes. Kate sabia que não podia pedir para seu Charizard se esconder ou desviar dos ataques, porque ele nunca faria isso. Então, sua única opção era partir para a ofensiva. Charizard, agora é hora. Use domínio combustão. Ela decidiu usar o movimento pré-domínio tão cedo na batalha. Ela só tinha que sobreviver por 4 minutos agora e o pré-domínio duraria confortavelmente até aquele momento. Axel também não iria ficar parado. Charles, Rei Dragão, disse Axel. Rei Dragão era um movimento pré-domínio que combinaria domínio dragão e domínio fogo. Axel viu que quando Charizard usou o domínio combustão, a habilidade combustão, que ele havia usado antes e que ainda estava em efeito, foi aprimorada a um grau inacreditável e cobriu 10 metros ao seu redor. Agora, combustão aumentaria os poderes do tipo fogo de Charizard 1 e esse domínio combustão parece aumentá-lo em um grau muito grande. Charizard 1 também parecia mais poderoso dentro do domínio. O domínio de fogo de Charizard também faria o mesmo, mas parecia que o domínio combustão de Charizard 1 era mais poderoso que o domínio de fogo. No entanto, Charizard não estava usando o domínio de fogo. Ele estava usando o Dragon King, que era a combinação de 2 movimentos do tipo pré-domínio. Depois de usar os movimentos de domínio, o poder de ambos os Pokémon foi aumentado para um nível muito alto. Charles, use Dança do Dragão, e depois use Asas de Fogo com Ataque de Asa. Charizard era tão rápido que Charizard 1 não conseguia desviar. Com Dança do Dragão, o poder de Charizard era muito alto. Asas de Fogo também eram misturadas no ataque. Charizard colidiu diretamente com sua asa direita no peito de Charizard 1. Ele digitou para usar suas mãos para bloquear o ataque, mas não foi capaz de fazê-lo. O ataque deu um grande ferimento no peito de Charizard 1 e ele foi jogado para longe. Ele caiu no chão após receber o golpe. Charizard então usou o Pilar de Chamas e criou um pilar de fogo que envolveu Charizard 1. Roar! Charizard 1 deu um grito doloroso após ser atingido pelo ataque. Então ele usou Tambor de Barriga e Garra do Dragão e atingiu Charizard 1 no peito ferido. Charizard 1 desmaiou. Charizard então desativou seu domínio e sua habilidade. A batalha durou apenas 2 minutos.
Esta foi uma batalha de classificação rei, então deveria ter durado mais. Charizard também não tinha ido com força total nesta batalha. Se Charizard tivesse usado transformação, então Charizard poderia ter morrido. Houve silêncio total no estádio. As pessoas não comemoraram a vitória de Axel porque estavam com medo do Charizard de Axel. Charizard derrotou Charizard em 2 minutos. Charizard foi preparado por Kate, que era membro de uma família Zard. Então foi algo inacreditável de se testemunhar. Acho que vou aceitar esse desconto de 20%, disse Axel com um sorriso. Eu sei que não deveria te perguntar isso, mas você pode me dizer como você treinou seu Charizard? Eu te darei um desconto de 50%, perguntou Kate. Haha, sinto muito, mas a menos que nos casemos para o resto da vida, não posso te dizer isso, disse Axel. Então ele se virou e seguiu seu caminho. A família Gatra estava dando uma grande festa e Axel era o principal motivo. Eles tinham vencido a batalha e iriam ganhar uma grande quantidade de recursos. Axel não perguntou o que eles iriam ganhar porque ele não estava ganhando nada. Depois de pensar muito em Kate, ele decidiu que não iria persegui-la até que tivesse vários títulos de campeonato ou até se tornar o mestre Pokémon. Kate parecia uma boa garota e ela era muito bonita, mas ela era uma distração. Axel não podia se dar ao luxo de uma distração agora. Mesmo que tudo corresse bem e eles se tornassem um casal, ele tinha que passar tempo com ela no telefone e em encontros e ele não queria fazer isso agora. Ele poderia ter perguntado o número dela naquela aposta, mas não o fez. No entanto, ele também não queria ficar distante dela. Então, ele disse que ela lidaria com todas as suas compras com um desconto de 20%. Axel dificilmente compraria algo da casa de leilões de Zad, pois não precisava de muita coisa agora. Talvez precisasse no futuro, mas seria muito raro. Rabin chegou perto dele e lhe deu um manual. Esses são todos os planos de treinamento da linha Totodile, como você solicitou, disse Rabin. Obrigado. Agora posso treinar meu Totodile com um bom plano de treinamento, disse Axel. Você sabe que pode ficar aqui o máximo de tempo que puder, disse Rabin. Acho que vou aceitar essa oferta. Preciso treinar meus pokémons e vocês têm bons campos de treinamento, disse Axel. Nenhum dos seus pokémons era sequer de ranking comum e ele precisava treiná-los arduamente. As férias deles tinham acabado agora. Bagon estava pronto para treinar e ele também tinha que pensar em um plano de treinamento para Mankey. Ele queria que ele evoluísse para Primeape. Havia 3 pokémons em seu time Johto que não tiveram uma evolução normal. 1. Togepi. 2. Akron. 3. Mankey. Isso significava que eles poderiam ter sua evolução final quando alcançassem o posto de Pseudo-Rei. Isso também significava que eles poderiam ter 2 núcleos. Axel falou sobre isso para esses pokémons. Mankey e Akron queriam ter 2 núcleos, mas Togepi não. Ele queria evoluir para Togekiss o mais rápido possível porque queria ser tão poderoso quanto seu pai e também não se importava com o tipo voador. Ele queria ser o Pokémon do tipo fada mais forte que existia. A festa continuou por um bom tempo e Axel foi dormir. Na manhã seguinte, campo de treinamento. Charizard finalmente conseguiu controlar seu poder de fogo a um nível decente. Agora ele estava treinando outras coisas como sua cauda e outros movimentos como Ash Manipulation. Ele ainda não conseguiu inventar um novo movimento relacionado à sua cauda e Axel estava pensando em ajudá-lo. Outros também estavam fazendo suas próprias coisas. Nidoking estava treinando seu movimento do tipo solo e também estava se concentrando em movimentos físicos. Ele havia aprendido 3 movimentos relacionados a movimentos do tipo físico. 1. Soco de trovão. 2. Soco de fogo. 3. Cauda de ferro. Axel acreditava que seus braços e cauda eram muito fortes e que ele deveria capitalizar isso. Axel também disse para ele subir o nível de mordida e chifre furadeira para o nível 40. Agora, o treinamento de novos pokémons. Axel estava lendo o manual de treinamento da linha Totodile e descobriu que Totodile ou sua forma evoluída Feraligatr era um pokémon que focava em ataque e defesa. Ele também era um pokémon poderoso com um tipo especial de ataque, mas era conhecido por sua enorme força de mordida e uma cauda forte. Então o manual da família Gatra recomendava treiná-lo em movimentos do tipo físico. O manual também dizia para se concentrar em sua mordida e dentes desde o começo. Também havia alguns remédios escritos para aumentar o poder da mandíbula do Pokémon. O manual não era muito detalhado sobre como treinar até o rank mestre, mas Axel estava feliz com ele. Ele ficou sabendo como a família Gatra treinava seus Pokémons e agora ele tinha um bom conhecimento sobre isso. O manual também dizia que ele tinha grande força nas pernas e era muito rápido. Ele também era muito pesado para suportar seu próprio peso, então na maioria das vezes ele se movia de 4. Axel queria remover essa deficiência. Um Feraligatr normal tinha cerca de 90 kg e tinha cerca de 7 pés de altura. Esse era um Pokémon enorme. Até agora, seu Totodile adorava fazer brincadeiras com outros Pokémons, mas no futuro, ele seria um Pokémon perigoso. Todos os novos Pokémons aprenderam seus novos movimentos. Primeiro de tudo, foi Togepi. Nome do Pokémon, Togepi. Idade, 4 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, Graça Serena, 32%. Habilidade oculta, Super Sorte, 15%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 400 ataque, C. Agilidade, E++ defesa, C++. Ataque especial, B defesa especial, B+.
Suas estatísticas mudaram um pouco e Axel ficou feliz com isso. Seria um atacante especial. Axel sabia, mas deixou que aprendesse investida para treinar apenas suas estatísticas corporais. No geral, estava indo muito bem. Seus movimentos nem sequer passaram do nível 20, então teve que treinar seus movimentos. Bagon estava apenas treinando seus movimentos de ovo como El havia dito. Monkey havia aprendido, combate corpo a corpo. Todos eles estavam treinando seus movimentos. Axel pensou em se concentrar em seu treinamento por algum tempo e então pensar em ter sua primeira batalha. Capítulo 491. Axel queria primeiro se concentrar em suas estatísticas corporais. Eles estavam apenas se desenvolvendo, então era importante ter uma base forte. No entanto, como Axel não estava em casa, ele não tinha campos de treinamento para treinar suas estatísticas. Por sorte, ele era da família Gatri e eles também tinham campos de treinamento. Os campos de treinamento deles não eram tão avançados quanto os de Axel, mas era o suficiente para um bando de pokémons de classificação comum que tinham acabado de começar a treinar seus corpos. Foi por isso que ele recentemente ensinou Investida para Togepi. Togepi se especializou em ataque especial, mas precisava ter boas estatísticas corporais antes disso. Essa era a base para todo Pokémon. Então ele ensinou Investida, não porque queria que ele usasse esse movimento na batalha, mas porque queria que ele treinasse seu corpo. Ele poderia ter ensinado movimentos como Headbutt, mas isso se concentraria apenas em uma parte do corpo. Investida se concentrava na maioria das partes do corpo. Agora todos vocês, antes de começar sua jornada para se tornar um Pokémon poderoso, todos vocês precisam ter uma boa base e o primeiro passo para uma boa base é ter boas estatísticas físicas. Elas incluem defesa, ataque e agilidade. Então, eu quero que todos vocês se concentrem neste campo de treinamento. Esses campos de treinamento se concentrariam em suas estatísticas corporais. Vocês treinarão suas estatísticas corporais nestes campos de treinamento por um dia e então se concentrarão em seus movimentos e táticas de batalha em outro dia e assim por diante. Todos vocês também podem estar muito interessados em batalha. Depois que terminarem esse treinamento, todos vocês terão sua primeira batalha, disse Axel. Todos os novos Pokémons ficaram animados, especialmente Togepi. Ele sempre quis ser forte e agora ia dar o primeiro passo. Ele tinha expectativas muito altas para si mesmo. Os campos de treinamento têm mecanismos semelhantes. Por exemplo, havia uma máquina que disparava pequenas balas feitas de ferro e os Pokémon tinham que desviar dela. Isso era para testar sua agilidade. Havia muitos níveis nela e Axel disse a todos para começarem do primeiro nível. Totodile e Monkey eram muito bons em esquivar, mas Togepi era o pior. Ele tinha um corpo pequeno e pernas e mãos muito pequenas. A estrutura do seu corpo tornava muito difícil desviar de qualquer bala e ele estava furioso. Axel disse para ele se acalmar e começar com outro exercício de treinamento como um exercício de treinamento de defesa, mas Togepi deixaria ele ir? Claro que não. Ele não recuaria. Havia muitos pequenos hematomas em todo o seu corpo. Finalmente Axel percebeu que estava indo longe demais e repreendeu Togepi para descansar por algum tempo. O que você está fazendo? Você acha que pode ficar forte fazendo isso? Eu disse para você tentar outro campo de treinamento. Agora vá descansar. Você não vai treinar o dia todo, gritou Axel. Embora fosse muito arrogante, ainda era uma criança. Ficou sobrecarregado depois de ouvir seu mestre gritar com ele. Nidoking assumiu a responsabilidade de dar a Togepi alguns conselhos úteis. Início do ponto de vista do Pokémon. Você está bem aí, amigo? Perguntou Nidoking. Você não precisa falar comigo. Eu sei me virar sozinho, disse Togepi. Sabe, Axel é um excelente treinador. Quando ele disse para você tentar outros exercícios, ele não quis dizer que você é fraco demais para treinar no campo de treinamento de agilidade. Disse Nidoking dando tapinhas nas costas de Togepi. A diferença de altura era tanta que ele usava o rabo para dar tapinhas nas costas. Ele não fez isso? Perguntou Togepi. Claro que não. Eu sou seu primeiro Pokémon oficial, então deixe-me contar algo sobre Axel. Outros dizem que ele é uma pessoa muito boa e tem um grande coração, mas todos eles estão errados. Eu sabia. Eu sabia que havia algo errado com ele, disse Togepi. Sim, Axel é implacável. Ele se importa conosco e nos trata como família, mas já que ele está fazendo todas essas coisas, como nos fornecer um bom lugar para viver e comer e até mesmo sair em aventuras, ele espera algo de nós. Ele espera que trabalhemos duro até cairmos. Vocês ainda são muito jovens e não sabem muito sobre isso. Cresçam um pouco e saberão o quão duro ele é ao nos treinar. Então, quando ele disse para você tentar outro campo de treinamento, ele não quis dizer que você é fraco para este campo de treinamento. Então o que ele quis dizer com isso? Perguntou Togepi. Ele só quis dizer que você não estava pronto para isso. Olhe para mim. Eu sou muito pesado. Você realmente acha que eu posso desviar de ataques como o chefe? Perguntou Nidoking. Togepi olhou para Shedinja e depois para Nidoking. Shedinja era muito rápido e Nidoking era muito pesado. Então não havia como Nidoking vencer Shedinja em velocidade. Não, você não pode. Sim, você está certo, eu não posso, mas isso não significa que eu seja fraco. Se eu sou fraco em correr e desviar, então eu deveria focar na defesa. É por isso que minha defesa é muito alta comparada ao chefe. Você também deve se concentrar em sua evolução futura, como sua evolução final. Eles têm asas e devem ser conhecidos por voar em alta velocidade. Mas você agora não pode e também não tem alta velocidade. Então o que devo fazer?
Acho que você deve se concentrar na sua defesa por enquanto. Não estou dizendo que você deve abandonar completamente o treinamento de agilidade, mas deve se concentrar na defesa e no ataque. Quando você evoluir, você pode focar na sua velocidade também. Então você teria alta defesa, velocidade e ataque à sua disposição. Você então será invencível, disse Nidoking. Togepi então pulou e se levantou em suas pequenas pernas. Ele olhou para Nidoking e disse, você está certo. Eu deveria planejar treinando também. Obrigado, garoto, por me ajudar. Não vou esquecer esse favor. Em seguida começou a caminhar em direção ao campo de treinamento de defesa. Como diabos eu sou uma criança quando posso te esmagar com meu dedo mindinho? Gritou Nidoking, mas Togepi não estava ouvindo. Ele já tinha ido embora há muito tempo para continuar seu treinamento. Fim do ponto de vista do Pokémon. Axel se sentiu mal por gritar com Togepi, mas não teve escolha. Aquele Pokémon era muito arrogante e orgulhoso por deixar isso para lá. Pokémon como Togepi e Veedon eram muito fracos em seus primeiros 2 estágios de evolução, mas eles se tornam extremamente fortes em sua evolução final se forem muito bem nutridos. Isso significava que eles precisariam de muitos recursos. Axel ainda conseguia se lembrar da dor que passou para cultivar Beedrill. Ele teve que trabalhar duro para isso. No entanto, ele era muito rico e tinha muitas conexões, mas a situação ainda não era boa. Isso se deveu ao próprio Togepi. Togepi era um Pokémon do tipo Fada voador, mas focava principalmente em seu tipo Fada. Ele também deixou claro que se concentraria apenas em seu tipo Fada. Então, ele precisava de muita energia do tipo Fada para cultivar Togepi. No entanto, esse era o problema. Os lugares onde se podia cultivar energia do tipo Fada eram muito raros a ponto de serem quase inexistentes. Axel estava fritando seus cérebros para encontrar esse tipo de lugar por um mês inteiro, mas ele não conseguiu. Ele também perguntou a Lance e Lorelai sobre isso, mas eles também não tinham ideia sobre isso. A energia do tipo Fada era um tipo misterioso de energia. Ninguém, até esta data, tinha sido capaz de descobrir todos os seus segredos. Então ele não sabia o que fazer. Ele estava treinando todos eles no antigo caminho para o poder dado por Mel e eles estavam ficando fortes, mas ele sabia que Togepi estava em falta. Enquanto ele pensava em como treinar seu Togepi, ele recebeu um telefonema. Trinca, 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 trinca. Surpreendentemente, era da Ângela. Ele pegou o telefone. Ei, Ângela, faz tempo que não vejo. Como está a família agora? Perguntou Axel. Estamos todos bem. Ouvi dizer que você fez um bom relacionamento com a família Gator, disse Ângela. Axel podia ouvir uma pitada de raiva dela. Ele conseguia entender. Ele era da família Venu agora e estava fazendo relacionamentos com outras famílias sem dizer nada a ela. Ei, não fique bravo. Acabei de conhecer um dos membros da família e ele disse que me daria um manual de treinamento sobre Totodile. Só isso. Eles também me ofereceram para treinar meus Pokémons em seu campo de treinamento, disse Axel. Axel, eles são de outra família. Somos rivais. Como eles podem ser nossos rivais? Somos de uma região diferente. Suspiro. Acho que estou errado. Você não sabe muito sobre competição e famílias. Axel e qualquer outra organização são nossos rivais. Você está certo. Eles são de outra região e não estamos competindo com eles, mas eles são de outra organização. Você é nosso treinador estrela e também um ancião. A cada 10 anos, todas as famílias iniciantes das principais regiões se encontram e temos uma grande competição. Então, eles são nossos rivais. Eu sei que você não sabe sobre isso, mas saia desse lugar agora. Eles devem estar mantendo registros de todos os seus Pokémons agora. Sério? Eles fariam isso? Claro, eu sei que faria isso se fosse eles. Ok, eu vou embora amanhã, mas você precisa me contar todas essas coisas. Eu sou um ancião agora. Eu sei e lamento não ter contado antes. Se houver algo em que eu possa ajudar, me diga, disse Ângela. Axel então me contou sobre o problema que ele estava enfrentando agora em relação a Togepi. Haha, você está com sorte. Eu tenho uma solução perfeita para isso. Você deveria ter me perguntado primeiro, disse Ângela com um sorriso. Temos algum campo de treinamento de fadas? Acho que não. Nós meio que fazemos isso agora. Você se lembra da Ilha Els que eu falei com você? Perguntou Ângela. Sim, você disse que eles fizeram armaduras estranhas e que nós, da região de Canto, poderíamos ir lá agora mesmo, disse Axel. Quando Axel estava falando sobre a organização Cifer com Ângela, ela havia lhe contado sobre a Ilha Els. A Ilha Els era uma região trivial. A ilha foi descoberta recentemente e era uma ilha não reivindicada. Kalos e a região de Canto estavam em um debate acalorado sobre quem iria reivindicá-la. Depois de muitas discussões, argumentos, eles chegaram a um acordo. Kalos utilizaria a ilha por 5 anos e Canto faria o mesmo depois de 5 anos. Não era a vez da região de Canto usá-la. No entanto, a ilha era muito dura e um treinador precisaria ter pelo menos 6 Pokémons de rank rei para ir até lá. Axel estava muito fraco naquela época, mas agora estava forte o suficiente para ir até lá. Mas como a Ilha Els pode me ajudar nessa questão? Perguntou Axel. A ilha é muito misteriosa. Fazendo apenas 4 anos que a região de Canto começou a usar. Mas, de acordo com nossas fontes, a ilha tem muitos mistérios. Há também um lugar onde há energia abundante do tipo fada, mas esse lugar também é muito perigoso. Não, ninguém conseguiu ir lá com sucesso. No entanto, esse lugar também foi descoberto recentemente, disse Ângela.
A região de Kalos não pode nos ajudar nisso? Eles foram os primeiros a ir para lá. Eles devem ter boas informações sobre isso. E por que eles fariam isso? Eles estariam usando aquela ilha depois de 4 anos e eles iriam querer que ela permanecesse intocada. Nós temos que fazer isso nós mesmos. Liguei para você hoje porque a cota para ir lá chegou. Se você estiver interessado, pode vir para a família Venu depois de um mês, disse Angela. Isso é interessante. Mas preciso de informações completas sobre isso antes de tomar minha decisão, disse Axel. Então, por que você não vem para Violet City? Estarei lá em 2 dias. Podemos discutir isso lá. Não é seguro falar sobre os detalhes pelo telefone. Capítulo 492. Você tem certeza? Você realmente precisa ir tão rápido? Perguntou Rabin. Sinto muito, mas tenho que ir, surgiu um trabalho e preciso terminá-lo, disse Axel. Bem, se você tem algum trabalho, então não posso te segurar. Mas lembre-se de que somos amigos agora. Você pode me ligar a qualquer hora para pedir ajuda se precisar, disse Rabin. Axel apertou suas mãos e se despediu. Rabin estava muito relutante em deixá-lo ir, mas depois de ouvir isso de Angela, ele conseguiu entender o porquê. Ele pegou o voo direto para Violet City. Não era muito longe, mas ainda levaria cerca de 10 horas para chegar lá. Este mundo era muito grande e até mesmo a cidade mais próxima levaria muitas horas para chegar lá de voo. Caros passageiros, chegamos em segurança à cidade de Violet. Lembrem-se de levar seus pertences com vocês, disse a aeromoça. Axel chegou em segurança à cidade de Violet. Ele saiu do aeroporto e então reservou um quarto de hotel. Ele tinha chegado aqui um dia antes de Angela, então ele pensou em explorar o lugar um pouco. No entanto, ele ainda tinha que fazer planos de treinamento para seus novos pokémons. Depois de pensar um pouco, ele decidiu pesquisar sobre isso. Seu primeiro destino foi Violet City e o ginásio de Violet City. Não foi só por causa do jogo, já que Violet City foi a primeira cidade ginásio, mas também por causa da biblioteca. Sim, Violet City tinha a maior biblioteca da região de Johto. Não era a maior do mundo, mas Axel sentiu que poderia adquirir muito conhecimento sobre seus novos pokémons da biblioteca. Havia internet neste mundo, então os treinadores podiam obter muitas informações dela. Mas bibliotecas tão grandes quanto esta têm muitos segredos que não foram contados na internet. Como era a maior biblioteca de toda a região, também era muito difícil entrar. Era uma biblioteca pública, mas não era gratuita. Você teria que pagar algum dinheiro para entrar. No entanto, o dinheiro também não era suficiente. Você também precisava ter alguma influência. Porque se você não tivesse nenhuma influência, precisaria esperar por um longo tempo. A longa lista de membros em espera era muito alta. Como era a maior biblioteca, pessoas de toda a região vinham aqui para ler. Então, havia uma enorme lista de espera para isso. Axel pensou em tentar a sorte hoje. Talvez ele pudesse entrar com seu nome. Ele não sabia, mas estava animado para descobrir. O lugar era muito grande. Parecia uma mansão do tipo medieval com picos. Era cinza e marrom e, em vez de andares, havia vários prédios conectados uns aos outros. Axel ficou impressionado depois de ver a estrutura do prédio. Quantos segredos essa biblioteca tem? Ele não sabia, mas queria descobrir. Ele tinha ouvido muito sobre essa biblioteca. Alguns diziam que a biblioteca era tão grande que não se podia ler todos os livros em 7 vidas. Também havia rumores de que havia uma restrição para entrar em certos prédios e que era reservado apenas para a família real da região de Johto. Axel não sabia se conseguiria entrar hoje. Ele só pensou em tentar a sorte. Ele tinha influência agora. Ele era o sucessor do mestre Pokémon e havia descoberto Evolutions. Ele também era o finalista recente da Liga de Batalha da região de Kanto. Então ele presumiu que conseguiria uma entrada. A fila era longa e se estendia para fora da biblioteca. Axel teve que ficar no último lugar e esperar sua vez. Se esta fosse a região de Kanto, ele poderia ter furado a fila e nenhum deles teria dito nada. Mas esta era uma região completamente diferente. Depois de esperar por 30 minutos, finalmente chegou sua vez. Ele agora estava encarando uma linda recepcionista. Olá, bem-vindos à Biblioteca Violet City. Vocês já se registraram para entrar? Perguntou a recepcionista. Não, é a primeira vez que venho aqui. Tudo bem, você pode me dizer seu nome? Perguntou a recepcionista. Axel Blaze. Tudo bem, Sr. Blaze, já que é a primeira vez que você vem, deixe-me dar uma breve orientação sobre este lugar. Há 7 prédios nesta enorme biblioteca. Cada prédio tem vários andares e cada prédio representa o nível de segurança e privacidade. Por exemplo, o prédio 1 tem o menor espaço livre e custa muito menos dinheiro, enquanto o prédio 7 não é acessível ao público em geral. Apenas os prédios 1 a 6 podem ser acessados. Você pode vir aqui por 7 dias consecutivos e depois disso, você teria que se registrar novamente. O custo de construir 1 é menor, enquanto o custo de construir 6 é o mais alto. O prédio 1 tem um gênero de livro diferente dos outros prédios? Perguntou Axel. Não, cada prédio aborda todos os assuntos de história, tudo sobre pokémons, seus tipos, conjuntos de movimentos e outras coisas, disse a recepcionista. Qual é o custo para construir 6 e quanto tempo levaria para entrar nele? Perguntou Axel. Seriam necessários 10 milhões de Pokédólares por dia. Sua vez chegaria relativamente mais rápido do que em outros prédios, já que poucas pessoas vêm a este prédio, disse a recepcionista. 10 milhões de Pokédólares. Era uma quantia enorme de dinheiro. Não é de se espantar que as pessoas não tenham vindo a este prédio.
10 milhões de POC dólares realmente valem a pena? Perguntou Axel. Depende do que você está procurando, mas ouvi dizer que vale a pena, disse a recepcionista. Qual é o custo do edifício número 4? 500 mil POC dólares por um dia. Me dê um passe para o prédio 4 por um dia. E se eu quiser vir aqui depois de 2 dias, posso vir sem esperar? Perguntou Axel. Sinto muito, senhor, mas você não pode, disse a recepcionista. Axel estava curioso sobre esta biblioteca, mas estava começando a odiá-la. Angela viria amanhã, então ele não poderia ir à biblioteca amanhã. No entanto, ele planejava ficar aqui por alguns dias para ver do que se tratava esta biblioteca. Mas as regras deste lugar eram muito irritantes. Ok, 500 mil por um dia, mas quero entrar agora. Também posso comprar ou pegar emprestado o livro aqui? Perguntou a recepcionista. Você só pode comprar alguns livros especiais do prédio 1 e não pode pegar livros emprestados. Isso é feito para proteger os livros na biblioteca. Além disso, não acho que você possa ir hoje, mas posso marcar para você depois de amanhã. Devo fazer isso, senhor? Ouvi dizer que uma pessoa pode entrar aqui mais rápido se você tiver alguma influência. Sim, isso é verdade. Então, vou usar minha influência. Eu sou Axel Blaze da região de Canto. Você pode me checar se quiser. Senhor, me dê só um minuto. Vou ter que entrar em contato com o gerente para isso, disse a recepcionista. Isso levou cerca de 5 minutos e a recepcionista finalmente veio dizendo: Senhor, desculpe-me por não tê-lo reconhecido. Você pode ir para o prédio 4 agora mesmo. Meu amigo aqui o guiará, disse a recepcionista. Finalmente seu cérebro ainda começou a funcionar. Axel não queria se gabar, mas ele era um grande nome na categoria da geração jovem. O amigo que estava guiando Axel começou a falar sobre a biblioteca. O nome do prédio 4 era Verele. Axel não sabia o que isso significava, mas parecia legal. Depois de caminhar por 5 minutos, eles chegaram ao prédio. O prédio parecia ter 4 andares e era muito largo por fora. Era marrom e cinza e parecia majestoso. Parecia um dos castelos da era medieval. Há uma inteligência artificial e também muitos bibliotecários para guiá-lo no prédio. Se você tiver algum problema, pode perguntar aos bibliotecários, disse a garota e seguiu seu próprio caminho. Axel respirou fundo e entrou no prédio. O prédio era ainda mais maciço por dentro. Havia grandes mesas e cadeiras por todo lugar e havia muitas colunas de livros. O lugar todo estava cheio de livros e Axel podia sentir o cheiro do papel dos livros. Ele também podia ouvir o silêncio, exceto pelos papéis que estavam virando. Ele foi recebido por um bibliotecário. O homem estava usando um terno e tinha uma barba grande. Ele também tinha muito pouco cabelo na cabeça. Ele parecia profissional. Senhor, bem-vindo a Verele. Pode me dizer o que está procurando? Eu o guiaria até lá. Axel primeiro perguntou o que poderia ser encontrado em cada um dos andares. O bibliotecário foi rápido em sua resposta. O primeiro andar era relacionado à história. O segundo era relacionado a recursos, remédios e vitaminas para os pokémons. O terceiro e quarto andares eram relacionados ao treinamento, movimentos, classificações, evolução e muito mais. Você pode me dar todas as coisas relacionadas à linha Togepi, linha Totodile, linha Mankey, linha Bagon, linha Slowpoke e linha Aerodactyl? Perguntou Axel. Senhor, seriam muitos livros. Não é possível ler todos eles em um dia, disse o bibliotecário. Só traga todos eles para mim e eu vou resolver isso. Você também pode me ajudar a resolver isso, disse Axel. O bibliotecário obedeceu e foi embora para reunir todos os livros. Axel foi instruído a sentar-se na cadeira e esperar. Depois de 20 minutos, o bibliotecário pegou todos os livros. Havia mais de 50 livros no total. O bibliotecário estava absolutamente certo. Axel não conseguiria ler todos esses livros em um dia. A maioria dos livros não era muito pesada ou grande. Eles eram pequenos e médios. Mas todos eles levariam mais de uma semana para Axel ler. Primeiro, ele tirou todos os livros de história, exceto Aerodactyl e Mankey. Então, ele tirou todos os livros de recursos e remédios, exceto Togepi. Depois de descartar todos esses livros, ainda restavam 28 livros para ler. Então ele descartou todos os livros relacionados a Slowpoke. Axel não precisava se concentrar nele agora, pois já era um Pokémon de rank rei e ele tinha algum conhecimento sobre ele. Ele também pegou todos os livros de treinamento relacionados à linha Totodile, pois já tinha um. Então ele selecionou 2, 3 livros para cada Pokémon. Após a seleção final, ainda restaram 11 livros. Esses 11 livros não eram tão pesados e grandes em geral. Axel sentiu que poderia terminar todos esses livros em 24 horas. Sim, Axel ficaria aqui por um dia inteiro. Ele não perderia dinheiro algum. Ele iria utilizá-lo totalmente. Os livros também foram codificados corretamente com base em sua raridade. Então Axel escolheu apenas aqueles livros que eram raros e não podiam ser encontrados em público. Todos esses 11 livros não estavam disponíveis em domínio público, então ele estava interessado em descobrir algumas coisas novas sobre seus Pokémons. Ele não ia ler todos esses livros linha por linha. Ele veria o tópico no índice e se o tópico o interessasse, então ele o lera em detalhes. Ele tinha que priorizar. A primeira coisa que ele selecionou foram livros relacionados a Mankey. Ele abriu o primeiro livro relacionado à história de Mankey. Ele escolheu porque queria saber se havia alguma menção a Anililap nele. Ele terminou o livro em 20 minutos. O livro era grande, mas ele só leu os tópicos relacionados à sua evolução. Infelizmente, o livro não confirmou que houve uma evolução posterior de Primeape.
Houve algumas teorias que indiretamente levaram a isso. Foi dito que a raiva que Primeap sentia era muito única. O livro disse, o que aconteceria se a raiva explodisse e eles fossem capazes de capitalizar essa raiva? O livro dizia que eles não tinham informações completas sobre os Pokémon antigos, então eles não sabiam sobre isso. Capítulo 493. Ele leu todos os livros sobre Mankey. Ele já havia pesquisado os recursos, remédios e vitaminas necessários para a linhagem Mankey, então não precisou lê-los em detalhes. Ele só queria uma segunda opinião. Mankey e Primeap eram pokémons do tipo lutador. Eles tinham corpos muito duros e suas mãos e pernas eram máquinas de matar. Eles também tinham um ótimo olfato, mas havia um problema. Na verdade, havia dois problemas. Primeiro foi sua raiva. A linha Mankey ficava brava a maior parte do tempo. Até pequenas coisas os alertavam. Eles não conseguiam ficar parados por alguns momentos. Isso os tornava muito difíceis de treinar porque se estivessem bravos a maior parte do tempo, não conseguiam pensar direito durante as lutas, o que seria muito desastroso. A segunda era sua habilidade Vital Spirit. Vital Spirit faria Mankey incapaz de dormir. Somente depois que ele estivesse realmente exausto ou seriamente ferido, ele poderia dormir e dormir era muito importante para um Pokémon do tipo lutador. Não era que não pudesse ser controlado, mas isso levaria muito tempo e o que Mankey faria durante esse tempo? Isso era o que tornava muito difícil treinar e essa também era uma das razões pelas quais os treinadores não escolhiam Mankey. No entanto, Axel escolheu Mankey por esse motivo. Se Espírito Vital fosse totalmente treinado e dominado, Mankey não precisaria dormir se não quisesse. Qualquer Pokémon ou humano passaria 1/3 de sua vida dormindo. Se Mankey pudesse utilizar esse tempo em treinamento, então seria invencível. Mas essa habilidade precisaria ser totalmente treinada. A maioria das vitaminas, remédios e recursos relacionados ao Mankey também eram para absorver o treinamento e relaxar seu corpo. Isso era feito para deixá-lo confortável para dormir. Depois de pensar em todas essas coisas, Axel surgiu com um plano brilhante. Até agora, Mankey só conseguia dormir em paz depois de 4 ou 5 dias. Isso o deixou muito fraco durante o 4º ou 5º dia e ele não conseguia nem treinar direito naquela época. Axel queria que ele treinasse em espírito vital, e para isso acontecer, ele tinha que dormir muito menos, mas agora ele achava que estava errado. Ao fazer isso, Mankey não estava utilizando todo o seu potencial. Então, ele deixaria que ele tivesse um treinamento de alta intensidade e prepararia vitaminas e recursos de alta qualidade para absorver esse treinamento. Então ele dormiria todos os dias até que pudesse lidar com a pressão de não dormir. Então ele diminuiria lentamente a intensidade do treinamento um pouco e diminuiria o tempo de sono. Ele também o deixaria se concentrar na foco de energia, pois isso o ajudaria a controlar sua raiva e seus pensamentos, o que o ajudaria a dormir confortavelmente. Axel acreditava que se pudesse fazer todas essas coisas, então se tornaria muito poderoso muito em breve. Ele havia selecionado um livro chamado Teoria das Fadas só para ter uma ideia. O tipo fada era misterioso, como se houvesse pokémons nos tempos antigos e seus dados e fósseis provassem isso. No entanto, o tipo fada era o único que era muito difícil de encontrar. Eles o encontraram, mas era muito menor em número. Se alguém fizesse alguns cálculos, o tipo fada deveria estar extinto agora por esse número em tempos antigos. Mas não estavam. Eles eram muito menos numerosos hoje, mas ainda existem. Então a teoria era esta. Pokémons do tipo fada viviam em outro reino que era chamado de Reino das Fadas. Quando Xerneas acordou de seu sono eterno, ele fez um acordo com Palkia para abrir a porta para o mundo humano, onde alguns dos Pokémons do tipo fada que estavam dispostos a ir iriam para lá. Também foi dito que Xerneas é a força vital dos Pokémon do tipo fada e que se por algum milagre, Xerneas morresse, todos os Pokémon do tipo fada deixariam de existir. Axel pensou que Xerneas era uma espécie de árvore do mundo para Pokémon do tipo fada. O livro então passou a analisar quais tipos de Pokémon fada realmente eram com base em seu conjunto de movimentos. Era complicado, mas Axel conseguia entender com suas próprias palavras. Ele chegou a entender que Pokémons do tipo fada eram proficientes em magia de luz, mova-se como se o brilho deslumbrante tivesse vindo à mente. 2. Magia das flores, movimentos como cura floral e escudo floral foram alguns exemplos disso. 3. Lua, alguns movimentos como Moonblast e Moonlight usam os poderes da lua. 4. Reino das fadas separado. Axel também podia hipnotizar que se ele pudesse treinar Togepi de uma certa maneira, então ele poderia acessar aquele reino das fadas. Havia também movimentos como Fairy Lock que poderiam ser ditos para evidenciar a teoria. 5. Fadas vampiras súcubos. A maioria dos movimentos como Charm Draining Kiss, Baby Doll Eyes Sweet Kiss e Twinkle Investida eram baseados no fato de que pokémons do tipo fada tinham o poder de encantar seus oponentes. Sua inocência e pureza podiam encantar e também prejudicar seus oponentes. 6. Magia da natureza. Entre todas essas teorias, Axel acreditava mais nisso, que era a magia da natureza. Havia alguns movimentos relacionados a ela como Geomancia, loucura da natureza, e escudo astuto.
Mesmo em seu mundo anterior, ele tinha ouvido repetidamente que criaturas do tipo fada eram amadas pela natureza e podiam usar a magia da natureza como uma extensão de seu corpo. Se alguém fosse considerar magia da natureza, então ela abrangeria tantas coisas como o vento de fada, onde o usuário agita o vento de fada como um furacão e atinge o alvo. Isso foi particularmente útil para Axel porque Togepi também era um tipo voador. Embora tenha dito que não gostaria de ter um núcleo do tipo voador, Axel acreditava que gostaria se dissesse isso. Axel sabia que não havia nenhuma prova científica sobre todas essas coisas, mas este livro ajudou muito Axel, tudo devido ao seu sistema. Se Beedrill conseguiu aprender um movimento como resolve, com bastante treinamento e trabalho duro, então Togepi também conseguiu aprender todas essas coisas. Agora, essas 6 coisas eram as que ele deveria focar, mas ele não sabia qual deveria ser o foco principal para Togepi. Axel sabia que a linhagem de Togepi era muito calma e pacífica. Eles eram muito amigáveis. Então, magia da natureza e magia da lua poderiam ser usadas como base para treiná-la. No entanto, seu Togepi tinha uma personalidade muito diferente. Era muito orgulhoso e arrogante. Essa não era a personalidade normal de Togepi. Ele não sabia se mudaria após a evolução, mas fadas vampiras estavam definitivamente fora da lista. Se alguém olhasse para seus movimentos de tipo fada existentes, ele também não tinha talento para magia de flores. Então, restavam apenas 4 e Axel teve tempo suficiente para pensar em qual rota deveria tomar. Ele então chegou aos recursos, remédios e vitaminas. Pokémons do tipo fada poderiam viver com recursos e vitaminas normais, mas isso também atrapalharia seu crescimento. Ele pegou outro livro relacionado a isso e começou a ler. Ele veio a conhecer 2 tipos de recursos que eram muito específicos sobre Pokémons do tipo fada: Pó de Fada e Orvalho de Fada. Agora, Axel tinha ouvido falar sobre Fairy Dash. Ninguém sabia de onde vinha e era incrivelmente raro de encontrar. Alguns diziam que era formado quando um Pokémon do tipo fada dava à luz, enquanto outros diziam que era formado quando um Pokémon do tipo fada morria e seus restos eram formados como Fairy Dash. Essa poeira aumentaria rapidamente o poder de movimento e a capacidade dos Pokémon do tipo fada. Ele, no entanto, não tinha ouvido falar sobre Fairytale. Acontece que Fairytale era ainda mais raro que Fairy Dash. Era raro a ponto de ser quase inexistente. Novamente, ninguém sabia de onde vinha, mas uma coisa era clara. Um Pokémon do tipo fada só pode tomar um orvalho de fada em toda a sua vida. Isso não aumentaria muito seus poderes de fada, mas era um processo gradual e aumentaria passivamente os poderes do tipo fada durante toda a sua vida. Também foi sugerido tomar esse orvalho de fada, o mais rápido possível. Axel começou a procurar a localização de Fairytale, mas não havia livros que dissessem nada sobre isso. Era muito raro. Ele pensou em perguntar a Angela e Yoki sobre isso. Ele então olhou para a história de Aerodactyl. Não havia nada de novo sobre isso. Algumas das informações também estavam erradas. Ele conheceu pessoalmente a evolução posterior de Aerodactyl e também conheceu sua tribo. Então, seu conhecimento era muito maior do que o livro. Ele também viu o manual de treinamento de Aerodactyl, e isso também estava errado. Aerodactyl se tornaria um Pokémon do tipo dragão após uma evolução posterior. O livro não sabia sobre isso, então o manual de treinamento estava errado. Ele tinha um manual de treinamento melhor do que este em mente. Então, ele pensou que tinha perdido seu tempo lendo isso. Ele olhou ao redor e descobriu que já era noite. Havia também uma cantina ao redor da biblioteca. Axel decidiu ir lá e comer alguma coisa. Ele também tinha que alimentar seus Pokémons. Ele chamou todos os seus Pokémons. Alguns deles eram muito raros e a maioria deles eram fortes. Afinal, eles eram Pokémons de nível rei. Havia alguns treinadores que se aproximavam dele para falar com ele. Ele não pensou muito nisso. Ele apenas disse que queria ter um jantar tranquilo. Esses treinadores respeitavam sua privacidade, no entanto, havia uma garota que estava no topo das colinas sobre Togepi. Togepi era naturalmente muito fofa e a garota não conseguia lidar com a fofura. Senhorita, por favor, não o perturbe. Ele não gosta disso, avisou Axel, mas a garota não estava ouvindo. Ela estava caminhando lentamente em direção a Togepi e Togepi não gostou. Ele já não estava de bom humor, pois não conseguiu treinar o dia todo e teve que ficar sentado dentro da Pokébola. Agora, ele tinha que agir de forma fofa na frente de um estranho. Oh, inferno não! Ele imediatamente disparou o lança-chamas em direção à garota com todo o seu poder. Kiaia! Gritou a garota. Felizmente Charizard estava perto. De alguma forma, ele manipulou o fogo e o enviou para outra direção, mas não conseguiu fazer isso completamente. A garota estava congelada e seu longo cabelo preto estava queimado. A cena era muito cômica, pois a garota gritava enquanto todo o seu cabelo ardia em fogo amarelo. Ela parecia um demônio encarnado. Axel queria rir e dizer que ela merecia, mas sabia que não era a hora de tirar sarro da garota. Guiarados, use pistola de água, gritou Axel. Agora Guiarados era um Pokémon inteligente. Então, ele usou a menor quantidade de força para usar Jato d'Água. Mas essa era Jato d'Água, de um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. A força da Jato d'Água era tanta que a garota foi lançada voando para trás e caiu no chão. Ela não estava gravemente ferida e tinha alguns hematomas. O fogo em seu cabelo tinha sumido, mas seu cabelo estava. Digamos que havia muito pouco cabelo em sua cabeça. Todos os treinadores e pessoas normais vieram vê-la. Em um curto minuto, havia uma multidão enorme ao redor dela.
Uma enfermeira também veio ver se ela estava bem, e após fazer um exame preliminar, a enfermeira descobriu que ela estava bem. Acontece que ela tinha perdido o cabelo. Depois de superar o incidente, ela olhou para Axel e gritou: como seu Pokémon pode usar lança-chamas em mim? Ei, você é quem queria tocar no meu Togepi. Eu já disse para você não chegar perto dele. Por que você fez isso? Perguntou Axel. Não me importa o que você diz. Vou processá-la. Por sua causa não tenho cabelo agora, gritou a garota com raiva incontrolável. Capítulo 494. Axel não conseguia entender a garota. Era ela quem ia tocar em Togepi. Axel era quem a tinha avisado para não se aproximar e agora ela estava culpando Axel porque seu cabelo queimou. Como alguma dessas coisas fazia sentido? Axel estava controlando sua raiva por algum tempo, mas agora ele não conseguia. Sua garota não estava bem da cabeça e foi isso que ele disse: garota, eu acho que você tem algum problema mental. Foi sua culpa, não minha. A garota também perdeu a calma. Ela começou a dar passos largos batendo no chão e disse: seu Pokémon me machucou. Eu quero receber alguma compensação. Se você não me der a compensação, então eu vou processá-lo. Quanto dinheiro você quer? Quero 10 mil Pokédólares. Ok, feito. Eu vou dar a você e simplesmente sumir da minha vista, disse Axel. Ele não queria lutar com ela por 10 mil Pokédólares. Seu tempo era muito importante. Não, eu quis dizer 100 mil Pokédólares. Eu falei errado, disse a garota. Agora todos podiam dizer que a garota estava se aproveitando de Axel. Primeiro, muitos deles achavam que era culpa de Axel, mas agora eles podiam dizer que era culpa da garota. Escuta, vadia, não me importa o que você é. Você tentou tocar no meu Pokémon. Por que você tocaria no Pokémon de outro treinador? Você teve o que merece. Se você quer me processar, então vá em frente. Eu não me importo. Você vai perceber que cometeu o maior erro se fez isso. Se você quiser resolver com uma batalha, eu também estou pronto. Mas preciso de 100 mil Pokédólares se eu vencer. Eu perdi muito do meu tempo com você. Você é... A garota queria lutar contra Axel e mostrar a ele quem era o chefe. Mas depois de ver o poder e a escalação dos Pokémons de Axel, ela podia dizer com confiança que perderia horrivelmente. Então, ela não achava que deveria lutar contra Axel, mas iria processá-lo. Normalmente, o tribunal favoreceria o lado da garota, então ela estava confiante de que venceria. No entanto, ela não sabia quem Axel realmente era e ela iria apenas cavar sua própria cova. A enfermeira tentou acalmar os dois, mas nenhum deles a estava ouvindo. Uma coisa que Axel não sabia sobre a garota era que o nome dela era Karena Mega. Ela era membro da família Mega, uma das 3 famílias iniciais da região de Johto. Ela também era filha de um dos anciãos, então ela tinha uma posição muito alta. Ela tinha certeza de que se ela entrasse com um processo, o tribunal a favoreceria. No entanto, ela não sabia da verdadeira influência de Axel. Karena comprou um boné e saiu da biblioteca. Ela lançou um olhar mortal para Axel antes de ir. Axel também não tinha tempo a perder. Ele queria chamar todos os seus Pokémons, mas todos queriam ficar lá e relaxar. Ele estava preocupado com os novos Pokémons porque eles eram muito pequenos e não eram poderosos o suficiente para defender nada. Mas também havia Pokémons de nível rei no grupo, então ele não precisava se preocupar com eles. Eles também não queriam ficar dentro das bolas por tanto tempo, então Axel disse a todos para relaxarem ali. Ele foi continuar seus estudos na biblioteca. A última coisa que ele ia ver era sobre Bagon. Ele não precisava olhar para os recursos, remédios e vitaminas porque Bagon era um Pokémon muito famoso e ele já sabia tudo sobre ele. Ele primeiro olhou para a teoria de Bagon e sua história. Bagon era um tipo dragão e também um Pokémon pseudo-lendário. Ele precisava de muito treinamento para progredir, mas seu poder aumentaria drasticamente com cada evolução e classificação. Principalmente seu poder de ataque e defesa aumentaria muito. Salamence era conhecido por sua alta defesa e alto poder de ataque. Bagon tinha 3 cristas grossas e cinzentas que cobriam o topo de sua cabeça e continuavam para baixo para cobrir seu pescoço também. Depois que evoluiu para Shelgon, essas cristas cobriram todo o seu corpo, exceto seu rosto e pernas, formando uma estrutura óssea curta. Quando evoluiu para Salamence, essas cristas se espalharam. As cristas brancas estariam em seu estômago e as cristas vermelhas seriam suas asas, sobrancelhas, parte de trás de seu próximo, parte de trás de sua cauda e parte de trás de suas pernas. Essas cristas eram muito duras como osso inquebrável. No geral, essas cristas eram muito importantes e uma das maneiras mais populares de treiná-lo era treinar suas cristas. Foi por isso que Axel queria que ele treinasse seu movimento, cabeçada. No entanto, Axel pensou que poderia fazer mais para melhorar as cristas de Bagon. Ele não tinha nem 3 meses de idade, então foi aconselhado a não deixá-lo treinar nenhum outro movimento além de movimentos de ovo. No entanto, ele também poderia deixá-lo treinar em Investida do Dragão e Trash, pois esses também eram movimentos de ovo e eram movimentos físicos que melhorariam suas estatísticas corporais. Trash era muito brutal e Bagon precisava de boas estatísticas corporais para não se machucar. No entanto, Investida do Dragão poderia ser treinado. Axel também o treinaria em campos de treinamento, o que melhoraria suas estatísticas corporais. Axel agora tinha completado a leitura de todos os livros e sua visão tinha se tornado muito ampla. Axel basicamente veio aqui para obter uma segunda opinião sobre como treinar seus novos Pokémons. No entanto, ele não sabia que aprenderia muito mais. Já eram 8 da noite, mas ele ainda tinha cerca de 12 horas para completar as 24 horas.
Axel havia treinado sua aura e psíquico de tal forma que ele não conseguia dormir por um dia e ficar bem com isso. No entanto, ele não tinha nada para fazer agora, pois sua missão de vir aqui para hoje foi concluída. Ele também estava entediado depois de ler tantos livros por tanto tempo. Então, Axel decidiu fazer uma pausa. Ele queria ir lá fora, mas assim que se virou, viu que Alakazam estava bem ao seu lado. Ele ficou assustado por um momento ali porque não sabia sobre sua presença. Ele estava tão absorto na história que conseguiu reconhecer sua presença. Luz, o que você está fazendo aqui? Perguntou Axel. Você não pode chamar seus pokémons na biblioteca. Era contra as regras. Então, como Alakazam estava aqui e por que não foi capturado? Marcos foi espionar a garota que disse para processá-lo. Então, ele me disse para protegê-lo, disse Alakazam. Axel deu um grande suspiro após ouvir isso. Shedinja, também conhecido como Marux, estava levando a coisa do cavaleiro muito a sério agora. Essa coisa se intensificou depois que não pôde fazer parte da Batalha da Maré. Sentiu que era de alguma forma responsável por todos os ferimentos, pois não conseguiu proteger Axel e a equipe. Axel ficou tocado ao ver que seus Pokémon se importavam tanto com ele, mas ele estava totalmente seguro dentro da biblioteca. Ele não queria perguntar como ele conseguiu se esconder de tantos bibliotecários, pois estava muito cansado. Os dois saíram e começaram a comer. Axel não estava preocupado com Shedinja. Era um Pokémon de nível 2 de classificação rei e era muito poderoso. Podia ficar invisível e era muito rápido. Era um assassino perfeito. Enquanto comiam, Axel pôde ver que seu cavaleiro vinha em sua direção. Então, você descobriu alguma coisa sobre ela? Perguntou Axel. Sim, ela é da família Mega, uma das famílias iniciais desta região. Ela já havia entrado com um processo contra você e acho que essas pessoas do tribunal viriam aqui amanhã para lhe dar uma notificação, disse Shedinja. Então é por isso que ela estava tão confiante, hein? Não se preocupe, Axel. Já planejamos tudo para o caso, disse Shedinja. Vocês fizeram? Perguntou Axel com uma voz surpresa. Ele não sabia o que seus pokémons estavam fazendo o dia todo. Acontece que eles estavam investigando e coletando evidências. Sim, pedimos à enfermeira para dizer ao tribunal que ela não estava machucada. Você a salvou e apenas o cabelo dela estava danificado. No entanto, a enfermeira não quis dizer nada porque a menina era da família Mega. Eles estão realmente com medo de famílias iniciantes aqui, disse Shedinja. Então o que aconteceu? Perguntou Axel. Desta vez foi Gogoat quem respondeu. Então eu disse que você é o sucessor de Ok e aluno de Red. Se você não disser a verdade, Ok irá comê-lo vivo. Sim, depois disso ela concordou imediatamente, disse Shedinja. Ah, isso é bom. Mas isso ainda não prova que Togepi não a machucou intencionalmente ou sob meu comando, disse Axel. Nós também cuidamos disso, disse Shedinja. Nós fomos perguntar quem viu e ouviu sua conversa. Acontece que havia duas pessoas que viram e ouviram sua conversa. Elas também não queriam mexer com a família Mega. Então, quando eu disse a ela sua identidade, ambas concordaram. Disse Gogoat. Entre todos os pokémons de sua equipe, Shedinja era seu cavaleiro. Então ele se importava mais com o bem-estar de Axel. Então havia Gogoat. O passado de Gogoat não era muito maravilhoso. Seu treinador havia morrido de um hipno selvagem. Então era um Pokémon que levava a justiça muito a sério. Não gostava quando alguém fazia algo ilegal ou tirava vantagem dos outros. Foi por isso que Gogoat e Shedinja estavam totalmente investidos neste caso. Axel estava feliz que eles estavam se unindo por algo diferente de treinamento e batalhas. Crii, crii. Pidgeot começou a gritar algo e Shedinja traduziu. Flap disse que depois que vencermos o caso poderemos pedir 1 bilhão de Pokédólares como compensação por aquela garota ter insultado sua reputação. Pidgeot, também conhecido como Flap, era muito voltado para o dinheiro. Ele queria ganhar muito dinheiro, pois sabia que todas as posses mundanas vinham do dinheiro. Ele não era exigente quanto ao que gostava. Às vezes, ele gostava de um medalhão da loja. Uma vez, Axel teve que comprar um dispositivo que pudesse afiar seu bico. O dispositivo era totalmente uma farsa e não funcionava. No entanto, as coisas que Pidgeot queria podiam ser compradas com alguns milhares de Pokédólares. Mas ele estava pedindo 1 bilhão de Pokédólares como se não fosse nada. Axel pensou que quando ele se classificasse para Pokémon de classificação rei, Axel deveria deixá-lo lidar com uma parte de seu negócio de restaurante. Era um Pokémon com mentalidade empresarial. Togepi estava apenas tentando se esconder na esquina. Todas essas coisas aconteceram para causar Togepi. Ele estava se sentindo responsável e sentiu que tinha dificultado as coisas para Axel. No entanto, ele também era um Pokémon orgulhoso e arrogante. Então, não havia como ele ir lá para se desculpar com Axel. Então, ele decidiu simplesmente evitar todos eles completamente. Axel imediatamente percebeu e chamou Togepi para se aproximar dele. Já que foi chamado, ele não podia mais ignorar Axel porque seu orgulho não o deixaria. Então, ele foi em direção a Axel fazendo sua cara mais arrogante e parecendo durão. Escute, eu sei que você está se sentindo culpado por isso, mas não há nada com que se preocupar. Não foi sua culpa, disse Axel. Chuki? Sim, não foi sua culpa. Um estranho não conseguiu chegar perto de um Pokémon treinador sem sua permissão. Não importa se perdemos ou ganhamos esse caso, mas você deve fazer as coisas certas e não está errado, disse Axel. Após ouvir isso, Togepi estufou o peito dizendo que sabia disso o tempo todo. Axel queria rir olhando para isso, mas se conteve. Depois de conversar e comer com eles, ele reservou um salão para seus Pokémons.
Ele não queria que eles dormissem do lado de fora. Enquanto isso, ele estava dentro da biblioteca com Shedinja. Shedinja estava dentro de suas sombras, então o bibliotecário sabia onde ele estava. O que ele queria observar agora era relacionado a Palkia e seus espaços de bolso. Capítulo 495. Agora, todos nós sabemos que Palkia é chamado de Deus do espaço. Não era um termo correto porque só poderia haver um Deus e esse era Arceus. Ele começou a ler os livros. Nenhum dos livros era factual. Todos eles eram apenas teorias, porque os humanos ainda não conseguiram desenterrar todos os mistérios de Palkia. Palkia, Dialga e Giratina eram chamados de os 3 trios de criação. Dizia-se que a primeira coisa que Arceus criou depois de nascer foram esses 3 pokémons. Eles eram chamados de criações perfeitas e seus poderes só ficavam atrás dos de Arceus. Palkia tinha o poder sobre o espaço e criou o universo inteiro com a ajuda de Dialga. Dizia-se que vivia em outra dimensão, outro reino diferente daquele em que os humanos viviam. A história da criação do universo Pokémon era muito vaga, pois nada dela havia sido escrito até então. Então, teorias começaram a surgir e era muito difícil rastreá-las. De acordo com o livro, deveria haver 6 reinos maiores. Esses reinos foram criados por Palkia com a ajuda de Arceus, o que fez com que esses reinos fossem grandes demais para eles criarem sozinhos. Seus reinos eram: 1. O reino dos deuses, onde Arceus vivia, observava e monitorava todos nós. 2. O reino de Dialga e Palkia. Este é o reino onde o espaço e o tempo foram criados. 3. O reino dos céus, onde os mortos transcendem para uma vida após a morte pacífica. 4. O reino de Meu, onde os Pokémon vivos coexistem entre si. Este também é o reino onde os humanos vivem. 5. O reino do mundo da distorção, onde as almas corruptas são enviadas para a punição. 6. O reino das fadas, onde vivem todos os Pokémon do tipo fada. Depois que todos esses reinos foram criados por Palkia e Arceus, Xerneas os conectou de uma maneira sutil. De acordo com o livro, esses eram os grandes reinos que dividiam o universo Pokémon, mas havia muitos planetas, estrelas e galáxias dentro deles. Axel sabia de fato que essa declaração estava incorreta. E como ele sabia disso? Quando ele conheceu Meu, ele lhe disse que este planeta era um espaço fechado e outros não poderiam entrar nele. Então, ele sabia com certeza que mesmo que todas as coisas que foram ditas pelo livro estivessem corretas, o reino de Meu não tinha galáxias, estrelas e planetas e mesmo que tivessem, ele acreditava que não havia pokémons ou humanos neles. No entanto, isso deu origem a outra teoria. E se houvesse outros planetas cheios de pokémons e humanos e eles simplesmente não soubessem disso? Isso poderia ser bem possível. Axel queria procurar por espaços de bolso, mas sua cabeça girava em torno de todas essas teorias. Ele encontrou o tópico de espaços de bolso no livro, mas a informação não era nova. Ele já sabia sobre isso. É preciso lembrar que tudo isso eram apenas teorias. O escritor não tinha a mínima pista ou qualquer resquício de evidência para sustentar sua alegação. Depois de ler todas essas teorias, Axel estava cansado. Ele olhou para o relógio e era por volta de 23 horas. Ele não tinha nada para fazer, então decidiu dormir. Ele queria saber sobre os espaços de bolso, mas não havia boas informações aqui. Talvez o prédio 6 tivesse novas informações. Ele estava esperançoso sobre isso, mas não poderia ir lá hoje ou amanhã, pois estava ocupado. No dia seguinte, Axel dormiu na mesa. Ele estava tão cansado que não foi para o quarto. A biblioteca era grande e era possível reservar um quarto e ficar lá se quisessem. Axel tinha o hábito de acordar às 5 da manhã. Seu relógio biológico foi ativado e ele se levantou. Ele não queria sair sem tomar banho e se arrumar, mas não tinha escolha. Ele decidiu ir ao hotel e me ligar para Angela. Ela havia dito que lhe contaria o local do encontro. Ele foi e reuniu todos os seus pokémons. Ele estava prestes a ir para o hotel quando viu um cara alto usando um boné e carregando uma caixa vindo em sua direção. Ele sabia que o cara estava vindo até ele porque o cara estava olhando para ele. Axel poderia dar um palpite de que esse era um entregador de comida. O conceito de entrega de comida tinha surgido há alguns anos. No entanto, Axel não tinha pedido nada. Então, por que o cara estava vindo até ele? Com licença, você é o Sr. Axel Blaze? Perguntou o sujeito alto. Sim, mas acho que não pedi nada. Não sei, senhor, me disseram para dar a você. Disse o sujeito alto com uma voz desesperada. Então, de repente, seu comportamento mudou completamente. Havia um pequeno sorriso em seu rosto. Ele abriu a caixa e, em vez de comida, havia uma pilha de papéis. Senhor, você foi servido, disse o sujeito alto com um sorriso. Então ele deu o documento para Axel e seguiu seu caminho. Era uma boa maneira de parecer legal, mas Axel não se importou com isso. Axel olhou para o documento. Era uma intimação. Ele foi instruído a comparecer ao tribunal hoje às 15 horas. Aquela garota da família Mega realmente havia entrado com um processo contra ele. Aquela garota não sabia que estava cuspindo no próprio diabo. Ela perceberia que havia cometido um grande erro e Axel não seria misericordioso. Como foi a audiência hoje e Axel também teve que se encontrar com Angela hoje. Ele chegou rapidamente ao hotel, tomou banho e depois tomou café da manhã. Depois disso ele foi direto para o ponto de encontro, pois já estava atrasado para o café da manhã. Angela havia chamado Axel para um restaurante de luxo. Ela já havia reservado uma sala inteira para eles se encontrarem. A conversa seria confidencial, então ela teve que reservar uma sala. Axel foi o primeiro a chegar lá. Ele não teve que esperar tanto tempo. Angela chegou em 5 minutos.
Então, como está meu membro estrela? Disse Angela e apertou sua mão. Axel também o cumprimentou com respeito. Axel pode ter feito muito pela família Venu, mas a família Venu também fez muito por Axel. Então, ele estava muito grato por todas as coisas que Angela fez. Eles pediram algumas bebidas e comida. Axel perguntou sobre a situação atual da família Venu e como os outros estavam. Quando iremos para a missão florestal e adquirir mais terras? Perguntou Axel. Ele estava esperando ir à floresta da família Venu e capturar algumas terras. No entanto, a resposta de Angela não foi positiva. Axel, perdemos muitos homens e mulheres bons durante esse tempo. As pessoas ainda têm medo de ouvir sobre isso. Precisamos de algum tempo para ir até lá. Quando você tiver um Pokémon de nível campeão, iremos até lá. Pokémon de nível campeão? Mas isso levaria muito tempo. Claro que sim. Nós nem cruzamos metade da floresta da última vez e tivemos que enfrentar tantos Pokémons poderosos. Você realmente acha que podemos ir lá se você não tiver um Pokémon de nível campeão? Vamos deixar isso de lado. Você não veio aqui para falar sobre a floresta. Você disse que queria ouvir todos os detalhes da ilha de Aeus. Dizendo isso, Angela pegou um arquivo e deu a ele. Todas as coisas sobre a ilha de Aeus foram escritas e registradas neste arquivo. Agora, você pode ler no seu hotel, mas deixe-me contar os pontos importantes e o que você deve fazer lá. Ok, estou pronto para ouvir, disse Axel. Primeiramente, há algum tipo de energia estranha naquela ilha. Não conseguimos compreender completamente o que é, mas podemos dizer com certeza que ela fortaleceria os Pokémons. Nós a chamamos de energia Aeus. Durante nossa pesquisa, chegamos à possibilidade de que essa energia pode ser uma variante da energia do tipo fada. Também encontramos alguns traços de pó de fada naquela ilha. A ilha é muito grande e também muito perigosa. Então, não conseguimos explorá-la completamente, mas encontramos pó de fada em alguns lugares. Também encontramos alguns pratos de pichi e uma máscara teal. Agora, vamos falar sobre a energia de Aeus. A energia é única e poderíamos aproveitar esse poder para fazer armaduras para Pokémons. Chamamos Oloviar. Essas armaduras também são muito especiais. Você pode ler sobre elas no arquivo. Agora, lembre-se de Axel. Como esta ilha foi dada à região de Kanto por 5 anos, treinadores de toda a região de Kanto estariam disponíveis lá. Isso também inclui treinadores de famílias iniciantes e da liga. Então, você teria que ter muito cuidado. Essas pessoas não são muito boas. Eu vou te dizer isso. A outra coisa que preciso lhe dizer sobre a competição. Concorrência? Sim, competição. Um treinador poderia ir lá por apenas 4 meses. Se o treinador desejasse ir lá novamente, ele teria que esperar por mais 4 meses. No final dos 4 meses, uma grande competição é realizada onde o vencedor ganharia prêmios emocionantes. Quero que você vença essa competição. Que tipo de competição é essa? Você sabe, o tipo normal. A batalha entre os treinadores. Não me importo de participar e ganhar, mas por que tenho que fazer isso? Ganhar a competição também é uma demonstração de poder. Se você ganhasse, o nome da família Venu subiria. Depois que você chegou, nós subimos a escada, mas as pessoas ainda acham que tudo isso é farsa. Então, sua vitória consolidaria ainda mais nossa posição, disse Angela com um sorriso enquanto tomava um chá. Então, eu teria que ficar lá por 4 meses? Perguntou Axel. Sim, você tem, disse Angela. Angela, você sabe que eu tenho que participar da competição de ginástica, certo? Perguntou Axel. Eu sei e também sei que levaria cerca de 3 meses para você levar todos os seus novos Pokémons para o rank raro. Eu sei disso porque levou 3 meses para você fazer o mesmo quando veio treinar com a família Venu. 1 mês a mais do que isso não faria mal, e eu também queria te dizer isso há muito tempo. Você deve se mover devagar. Você está se apressando muito, disse Angela. O que você quer dizer? Axel, qual é o seu sonho? Perguntou Angela. Ser o mestre Pokémon. Exatamente, então por que você não está pensando nisso? Ser um mestre Pokémon não significa que você teria que limpar todos os ginásios em todas as regiões o mais rápido que puder. É muito mais do que isso. Primeiro de tudo, você precisa saber sobre esse mundo, sobre pessoas e Pokémons. A Ilha Aeus também é um dos exemplos. Sendo um futuro mestre Pokémon, você precisa analisar uma ilha tão misteriosa. Você deve ter o poder e o conhecimento. Somente batalhar e vencer ginásios não te ajudaria com isso. Você também precisa se concentrar no seu crescimento. Axel sentiu que teve uma iluminação após ouvir Angela. Ele sabia que estava se precipitando nessas coisas, mas nunca pensou sobre o impacto futuro disso. Angela estava certa. Ele sabia que Angela estava dizendo isso porque queria que Axel participasse da competição, mas ele também sabia que ela significava apenas coisas boas para ele. Ela não destruiria seu futuro apenas por uma única ilha, e o que ela disse também era verdade. Ele seria um futuro mestre Pokémon. Então, isso não incluía apenas ginásios, mas também descobrir todos os mistérios deste mundo. Havia muita evolução a ser descoberta e também havia mega evolução. Então havia essa teoria sobre 6 reinos diferentes e também ilhas misteriosas como a Ilha Aeus. Ele queria se tornar um mestre Pokémon porque queria descobrir todas essas coisas e descobrir novas variações de Pokémon. Mas ele estava perdido nessa competição rápida de conseguir insígnias de ginásio. Bem, não agora. Capítulo 496. Ok, eu farei isso. Mas preciso de ajuda sua, disse Axel. Diga-me o que você precisa e eu farei isso por você. Primeiro, você disse que eu poderia ir para lá depois de 1 mês e preciso de um bom lugar para treinar neste 1 mês.
Preciso de um bom campo de treinamento que ajude meus novos pokémons e não quero ir para casa agora. Não se preocupe, Axel. Eu posso providenciar isso para você. Você não precisa se preocupar com isso. Em segundo lugar, posso me comunicar com outras pessoas naquela ilha porque preciso ter uma boa comunicação com minha equipe, perguntou Axel. Sim, não temos problemas com comunicação, mas você precisa estar em um lugar específico na ilha para se comunicar. Axel estava falando sobre Hector e outros que estavam treinando muito intensamente. Ele precisava saber o progresso deles. Ok, isso não é um problema para mim. E terceiro, você pode me ajudar? Estou preso em uma situação agora. Axel então começou a contar todas as coisas que aconteceram com a garota da família Mega e como ele foi intimado pelo tribunal hoje. Angela ficou furiosa. Como aquela garota da família Mega pôde fazer isso? Não se preocupe, você e eu iremos ao tribunal e resolveremos isso, disse Angela. Parecia que ela odiava a família Mega com paixão. Preciso chamar Oki para pedir ajuda? Perguntou Axel. Não, você não precisa chamar o professor Oki para ajudar nessas pequenas questões. O nome dele seria o suficiente. O pobre juiz se cagaria se Oki viesse aqui. Eu vou garantir que a família Mega receba uma punição severa por isso, disse Angela. Eles almoçaram e então começaram a falar sobre outras coisas. Axel queria saber sobre a organização Cifer, mas já eram 14h30 e eles tinham que ir ao tribunal para a audiência. Axel e Angela caminharam confiantes em direção ao tribunal para fazer a família de Mega pagar pelo que fizeram. Depois de algum tempo, o tribunal chama Axel Blaze para depor, disse o juiz. Axel foi até o banco das testemunhas e o juiz perguntou, Senhor Axel, você foi acusado de usar seu Pokémon para prejudicar outro treinador. A senhorita Karena Mega relatou que seu Togepi usou lança-chamas e quase a queimou viva. Isso é verdade? Perguntou o juiz. Sim, mas... E você também sabe que usar seu Pokémon para machucar outro treinador é uma infração muito séria, certo? Perguntou o juiz novamente. Sim, eu sei, mas... Então, já que você cometeu esse delito, devo lhe dizer que você está sujeito a uma multa de 10 milhões de Pokédólares e também a 3 anos de prisão, concluiu o juiz. O juiz não estava deixando Axel falar. Antes mesmo que ele pudesse falar uma frase corretamente, o juiz já estava proferindo a sentença. Ele então percebeu que o juiz também estava em conluio com a família Mega. Ele ferveu sua raiva ainda mais. Ele também se sentiu muito sortudo por ter trazido Angela com ele. Essas pessoas não eram pessoas muito boas e ele iria mostrar a todos eles o resultado de suas ações. Senhor juiz, posso dizer alguma coisa em minha defesa? Perguntou Axel. Sim, você pode, mas já confirmou seus crimes. Então, não acho que você teria qualquer defesa. O tempo deste tribunal é muito importante e devo avisá-lo que não desperdiçaria meu tempo aqui se a defesa não fosse prova completa. Eu também posso reduzir a sentença e diminuir seu tempo de prisão, mas se você estiver sendo irritante, posso aumentar sua punição, disse o juiz. Angela estava fumegando de raiva depois de ouvir esse juiz. Naquela época, ela queria ter certeza de que a região de Johto fosse devidamente destruída pela fúria de Oki. Ela estava pronta para ligar para Oki e contar todas essas coisas, mas Axel falou. Para a defesa, eu tenho. Axel começou a contar sua versão da história e também trouxe a enfermeira e os treinadores para a testemunha. Eles disseram suas pazes e ficaram do lado do favor de Axel. Você trouxe algumas testemunhas, mas o tribunal acha que elas estão mentindo. Então, a declaração delas não seria mais válida, disse o juiz. Shedinja, que estava na sombra de Axel, estava pronto para matar o juiz, mas Axel disse para ele se conter. Até mesmo as pessoas dentro do tribunal podiam dizer que o juiz era muito tendencioso em relação a Karena Mega. Eles sentiram pena de Axel. Eles sabiam que o jovem treinador era da região de Kanto e se sentiram mal por ele estar sendo assediado. Mas eles não podiam fazer nada. Enquanto isso, Karena com seus outros amigos da família Mega estava sorrindo e olhando para Axel. Ela sabia que era culpa dela, mas queria mostrar ao cara o poder e o status dela. Esse cara agora vai perceber que não deve mexer comigo, ela pensou. Senhor juiz, sinto que você está do lado da família Mega, tentando de tudo para me fazer levar a punição. Sinto que seu tribunal é tendencioso e está do lado da família Mega, que também é a família inicial da região de Johto, disse Axel. Como você OSA? Você tem alguma ideia do que disse? Eu poderia mandar matá-lo por essa declaração. Gritou o juiz como se estivesse sendo assediado. Esse velho era muito bom em atuar. Se houvesse uma cerimônia do Oscar neste mundo, ele teria vencido todos os anos. Mas também sinto que o tribunal é estúpido. Você sabe por quê? Não se preocupe, eu vou te contar. Você está tentando ficar do lado da família Mega, já que eles são uma grande organização, mas, de alguma forma, você esqueceu de pesquisar sobre meu histórico. Eu sou o mais velho da família Venu e também o único sucessor do mestre Pokémon, Professor Samuel Oki. Então, se você está tentando tomar um lado com um histórico poderoso, você deveria ter ido comigo. Mas você não foi. Isso prova que você é estúpido além da razão. Eu já lhe mostrei minhas evidências e também todas as provas. Não tenho mais nada a provar agora. Então, você pode tomar sua decisão agora. O juiz não podia falar por algo. Ele não conseguia dizer se Axel estava mentindo ou não. Se por acaso Axel estivesse falando a verdade, então ele estava fudido. Tipo, regiamente fudido. Todos sabiam da raiva e do poder do Carvalho.
Ele conseguia imaginar sua família inteira em chamas queimando e clamando por ajuda. No entanto, ele tinha que descobrir se isso era verdade. Então ele disse: o tribunal recebeu todas as informações de ambos os lados. Agora, o tribunal precisa de algum tempo para tomar uma decisão e analisar todos os detalhes. A audiência do tribunal está adiada por 1 hora, disse o juiz e então seguiu seu próprio caminho. Enquanto isso, Karena estava furiosa. Ela tinha que ir às compras e também comparecer a uma festa. Ela não tinha tempo para esperar mais 1 hora. Ela queria gritar com aquele juiz, mas também sabia que não podia fazer isso em público. Então ela foi se encontrar pessoalmente com o juiz. Toque, 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 toque. Ei, abra a porta. O que você está fazendo aí dentro? Gritou Karena. Um guarda veio e disse: sinto muito, senhorita, mas o juiz disse para você esperar aqui por 10 minutos. 10 minutos? Você acha que eu tenho tempo para esperar por ele aqui por 10 minutos? Diga a ele para vir lá fora agora, gritou a garota. O guarda não sabia o que fazer agora. Ele tinha que seguir as instruções, mas também sabia que ela era da família Mega. Finalmente, depois de 10 minutos, o juiz ordenou que o guarda a deixasse entrar. Ei, por que você não estava abrindo a porta? Você esqueceu que conseguiu esse emprego? E por que você não tomou uma decisão ali? Perguntou Karena. Senhorita Karena, acho que cometemos um grande erro, disse o juiz. O que você quer dizer? Aquele cara, ele disse que é o sucessor de Ok. Então eu vim aqui para verificar e parece que ele está falando a verdade. Estamos em apuros, disse o juiz tremendo visivelmente todo o seu corpo. Por que você está ficando tão assustado? Então ele conhece o mestre Pokémon. Apenas tome a decisão de que ele estava certo e eu pagarei $1 milhão em multa. Isso acabaria com o problema, disse Karena. Ela não disse nada disso ao pai. Ela só queria ganhar dinheiro rápido. Então, se aquele cara era o sucessor do mestre Pokémon, então seu pai deveria se envolver e ela não queria isso. Seu pai também não era o santo, mas ele a repreendia. Então ela pediu ao juiz que decidisse a seu favor e ela não teria que se preocupar com isso. Era apenas $1 milhão, então ela não tinha problema. No entanto, senhorita, você não entende a gravidade desta situação. Acho que está na hora de ligar para seu pai, disse o juiz. Não, não podemos fazer isso. Por que você está com medo agora? Eu disse para decidir a favor dele. Sinto muito, senhorita, mas não farei nada até que você ligue para seu pai. Você sabe que eu consegui esse emprego para você. Eu também posso aceitá-lo, disse Karena com um sorriso. Agora, não me importo com o trabalho, mas com a minha vida. Se você quer pegar meu trabalho, então pegue. Se você não ligar para seu pai, então eu decidirei a favor dele, e de acordo com as regras, você teria que pagar uma quantia enorme e também passar um tempo na cadeia. Disse o juiz. Você não faria isso. Sinto muito, senhorita, mas tenho que fazer isso. Eu me importo com a minha vida. Karena tinha cerca de 14 anos. Ela não tinha ideia do terror e horror de Ok. No entanto, o juiz tinha vivido uma vida longa e sabia que eles estavam na merda. Ok em seus dias mais jovens era uma força que era temida. A cidade inteira estaria em Lockton quando ele pisasse naquela cidade. Se aquele garoto decidisse ligar para Ok, ele sabia que sua vida estava acabada. Ele também sabia que a região de Johto teria apenas 2 famílias iniciais depois desse dia. Karena agora estava em apuros. Ela não queria ligar para o pai, mas parecia que não tinha escolha. O juiz não estava se mexendo e ela teve que fazer a ligação. Trim, 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 trim. Olá, pai. Depois de 1 hora, o juiz chegou e parecia alguns anos mais velho. Axel não conseguia entender o que tinha acontecido. Ele também podia ver que Karena estava com outro homem de meia idade. Ele podia presumir que ele era o pai dela. Depois de analisar todos os documentos e evidências, parece que o Sr. Axel Blaze estava certo, e a senhorita Karena Mega estava errada. Então a senhorita Karena Mega seria multada em $10 milhões por falsa acusação, disse o juiz. A multidão inteira ficou surpresa. O juiz estava trabalhando totalmente com a família Mega, então por que o juiz tomaria uma decisão a favor de Axel? Ninguém conseguia entender. Só $10 milhões? Minha reputação foi prejudicada e eu quero mais compensação. A senhorita Karena me acusou falsamente. Acredito que ela também deveria receber alguma punição. O que você quer então? Perguntou o juiz. Quero $1 trilhão de Pokédólares como compensação e também quero que Karena seja condenada à prisão por 3 anos, disse Axel. Isso é besteira, gritou Karena enquanto se levantava de seu assento. Ela estava muito brava com esse cara agora. Senhor Axel, essa é uma punição muito severa. Ela é uma jovem e cometeu um erro. Acho que podemos simplesmente deixar ir com uma compensação monetária. Você é o juiz e pode tomar essa decisão. Estou apenas dizendo o que sinto. Você disse que eu teria que passar 3 anos na cadeia. Então por que ela não pode? Perguntou Axel. Capítulo 497 e 498. Já que você me disse para aumentar a punição, o tribunal decidiria em 1 hora. O intervalo seria de 1 hora, disse o juiz e seguiu seu caminho. Pai, eu não posso ir para a cadeia. Por favor, me ajude, implorou Karena ao pai. Você deveria ter pensado nisso antes de fazer um movimento contra o sucessor de Ok. Você é estúpido? Juiz, o que o senhor vai fazer agora? Perguntou o pai. Senhor Kyle, aquele garoto não vai deixar isso passar até que sua filha vá para a prisão. Eu sei que ele não ligou para Ok e não quero que isso aconteça. Então Karena tem que ir para a cadeia.
Posso tentar reduzir a sentença e o dinheiro, mas isso é tudo que posso fazer agora, disse o juiz. Você não pode fazer nada? Não quero que minha filha vá para a cadeia, disse o Sr. Kyle. Não tenho nenhuma solução. Se você tiver alguma, estou pronto para ouvi-la. A prisão não era tão simples. Primeiro de tudo, se uma pessoa fosse para a prisão, ela não poderia participar de nenhuma batalha de ginásio por 10 anos. A reputação do treinador também cairia e ele não poderia participar de nenhuma batalha de maré. Também havia muitas desvantagens em ir para a prisão e Kyle não queria isso para sua filha. Mas Kyle também sabia o quão poderoso e implacável Oki era. Ele não queria que sua família fosse destruída. A raiva de Oki era muito alta. Então, após analisar todos os detalhes, o tribunal decidiu sobre a punição. A senhorita Karena Mega teria que pagar 2 bilhões de POC dólares e passar 1 ano na prisão, disse o juiz. Houve suspiros de surpresa no tribunal. As pessoas não achavam que ouviriam tal coisa em suas vidas. Mega membro da família indo para a cadeia? Isso era inédito. Não gosto do castigo, disse Axel. Axel e Karena, por favor, venham aqui para discutir, disse o juiz. Kyle também foi discutir e Angela também foi apoiar Axel. Escute, eu sei que ela cometeu um erro e ela é uma garotinha. Ela passaria 1 ano na prisão agora. Acho que você está satisfeita, disse o juiz em voz baixa. Eu não me importo. Se eu não fosse o sucessor de Oki, você teria me mandado para 3 anos de prisão. Você acha que eu sou estúpido? Senhor Axel, sinto muito pela minha filha. Vou discipliná-la bem, mas 1 ano já é demais para ela. Ela não tinha visto os horrores deste mundo, muito menos a prisão, disse Kyle. E você acha que o problema é nosso, você não conseguir controlar sua filha, disse Angela. Angela, isso não é sobre você. É sobre mim. Axel também é um ancião da minha família. Você está atacando minha família e eu não gosto disso. Ok, espere um segundo. Que tal eu aumentar o dinheiro para 100 bilhões de POC dólares e 1 ano de prisão? Perguntou o juiz. Faça 1 trilhão de POC dólares, disse Axel. Ok, mas por favor não envolva o professor Oki nisso. É tudo que peço, disse o juiz. Ok, vocês têm um acordo, disse Axel. Axel podia ver que Karena agora estava algemada e sendo enviada para a prisão. Axel tinha um grande sorriso no rosto. Ele recebeu 1 trilhão de POC dólares da família Mega e agora ele poderia pagar 500 bilhões de POC dólares para Oki pelas bolas únicas. 1 trilhão de POC dólares não era uma quantia pequena, mesmo para uma família iniciante. Ele tinha certeza de que Kyle seria derrubado como um ancião. Você sabe que fez um inimigo hoje, disse Angela. Eu sei, mas não posso ficar aqui deitado. Eu sei, mas você deve ter cuidado. Esta é a região de Johto e a família Mega é muito influente aqui. Não se preocupe, eu posso lidar com isso e se eu estiver com problemas, pedirei ajuda. Bom, agora vamos encontrar um restaurante. Estou com fome e temos que discutir outras coisas, disse Angela. Agora, você pode me falar sobre os campos de treinamento? Eu precisaria de um por pelo menos 1 mês, disse Axel. O campo de treinamento era muito essencial para ele agora. Seus novos pokémons precisavam treinar suas estatísticas corporais para uma boa base. Não se preocupe. O motivo pelo qual chamei você aqui em Violet City é pelo mesmo motivo. Conheço um cara aqui que gerencia campos de treinamento, disse Angela. Esses tipos de campos de treinamento custariam muito por 1 mês. Não acho que eu possa pagar tanto. Axel estava certo. Havia campos de treinamento em todas as cidades grandes e famosas, como Violet City. Esses campos de treinamento não eram tão avançados quanto os campos de treinamento em sua casa, mas eram perfeitos para seus novos pokémons. No entanto, esses campos de treinamento eram extremamente caros. Foi por isso que Axel escolheu ter seu próprio campo de treinamento. 1 mês usando os campos de treinamento para todos os seus pokémons custaria bilhões de Pokédólares. Ele não queria desperdiçar tanto dinheiro com isso. É por isso que escolhi Violet City. Conheço o cara que administra o campo de treinamento aqui e ele me daria um bom desconto. Então, o preço não seria tão alto, disse Angela com um sorriso. Isso é bom. Mas quanto desconto ele me daria? Eu disse que você não precisa se preocupar com isso. Eu vou cuidar disso, disse Angela. Ela parecia muito confiante, então Axel concordou. Em seguida, eles começaram a discutir os novos pokémons que estavam vindo da caverna, especialmente Archon. A família está feliz por ter um novo tipo de pokémon com eles. Isso ainda é um segredo e ninguém além dos nossos familiares sabe sobre isso, mas logo estará disponível no mundo, disse Angela. Não importa. A caverna está sob nossa jurisdição. Isso está correto e isso aumentaria a reputação da família Venu. Você é realmente um amuleto da sorte para mim. Agora, você disse que queria falar sobre Cifer. Tenho algumas informações sobre eles, disse Angela. Oh, o que é? Eles estão me procurando ativamente? Eles sabem quem você é e o que você é, mas estão deixando isso de lado por enquanto. Por que é que? Porque você é o sucessor de Oki e eles não queriam mexer com Oki. No entanto, eu recomendo que você fique forte o mais rápido possível. Se esta fosse a região de Kanto, você não precisaria se preocupar com nada, mas como esta não é a região de Kanto, você não está bem protegido, disse Angela. Eu sei e tenho me esforçado muito para ficar forte. Eu sei disso e também sei que ninguém da sua idade é tão trabalhador e forte quanto você, mas a situação não é muito boa. É por isso que estou dizendo para você ir para a Ilha Eos. Você vai ganhar um pouco de poder depois de chegar lá e principalmente estará seguro lá.
Haveria outros membros da família Venu que o ajudariam se houvesse algum problema. Eles conversaram sobre outras coisas e já era noite. Eles também jantaram no restaurante e decidiram visitar a amiga de Angela amanhã de manhã. Quando Axel chegou ao seu quarto, ele começou a pensar sobre o que Angela havia dito. Ela estava certa. Ele agora tinha pokémons de nível rei, mas ainda não era forte o suficiente para enfrentar uma organização como Cifer. Ele precisava ter pelo menos vários pokémon de nível campeão se quisesse mexer com eles, e levaria algum tempo para chegar lá. O rank de campeão era muito difícil de alcançar e até mesmo Angela tinha apenas um pokémon rank de campeão. No entanto, o tempo não estava com ele. Ele teve sucesso em fazer alguns amigos e reunir uma equipe, mas também fez muitos inimigos. Por exemplo, ele recentemente fez um inimigo da família Mega. Ele sabia que eles não poderiam machucá-lo diretamente, mas indiretamente. Seria difícil para Axel. Sua equipe também estava treinando na região de Canto e se algo acontecesse com ele, sua equipe não poderia apoiá-lo. Red ainda estava na missão e Red não seria capaz de protegê-lo todas as vezes. Então, ele percebeu que precisava de aliados, especialmente da região de Johto. Apenas 2 nomes lhe vieram à mente. A primeira foi a família Whitney e a segunda foi a família de Lance. A família de Lance pertencia originalmente à região de Johto. A cidade de Espinheiro Negro era uma cidade poderosa e a família de Lance controlava essa cidade. Axel também havia feito comunicação com um membro da família Whitney e acreditava que poderia ter uma boa relação com eles. No entanto, ele também seguiu o conselho de Angela e não queria se associar a eles muito de perto. Então, outra pessoa veio à sua mente. Era Morgan, do Vermilion City Gym. Ele havia dito a Morgan que treinaria seu filho Frank se ele levasse o treinamento a sério. Ele também disse que viria encontrar Morgan depois que a batalha da liga acabasse. Ele poderia fazer uma conexão com eles, pois estavam desesperados. Ele descou o número de Morgan. Tring, 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 Kachak. Olá, Axel. Como vai? Estou esperando sua ligação há muito tempo, disse Morgan. Peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado nos últimos meses. Eu posso entender isso. Então, e o Frank? Ele está pronto para trabalhar duro e treinar? Perguntou Axel. Sim, eu ensinei isso a ele. Ele agora está pronto para trabalhar duro. Se ele não seguir seu comando agora, então você pode deixá-lo onde ele está e você não terá que ser responsável, disse Morgan. Era algo duro para um pai dizer, mas Axel conseguia entender. Tudo bem, estou em Violet City na região de Johto. Ficarei aqui por um mês. Depois de um mês, irei para a Ilha Eos. Você deve ter ouvido falar sobre isso, certo? Perguntou Axel. Sim, ouvi falar sobre isso. Se seu filho estiver pronto para treinar, então você e ele podem vir para Violet City. Como eu já lhe disse, terei que ir para Eos Island depois disso. Você pode fazer um arranjo para que ele vá para lá? Perguntou Axel. Isso não seria um problema. Vou registrá-lo para ir lá depois de um mês, disse Morgan. Axel não sabia como conseguiria um assento para ir lá porque os assentos eram muito exigentes. No entanto, ele não se importou. Tudo bem, por que você e Frank não vêm aqui e conversamos? Quero ver se ele mudou de atitude. Estaremos lá em 2 dias. Devo agradecer por isso. Não, não precisa me agradecer. Ele parece um bom garoto. Depois de falar por alguns segundos, ele desligou o telefone. Axel ficou feliz com a conversa. Frank era filho de Morgan. Morgan tinha uma posição muito boa na região de Canto. Então, quando Frank viaja com Axel, os inimigos de Axel pensariam 2 vezes antes de atacá-lo. Se Frank tivesse mudado como ele esperava, então Frank também poderia ser um aliado valioso. Então, ele estava feliz com a conversa. Axel também estava esperando ansiosamente pelo amanhã. Ele queria treinar seus pokémons e torná-los mais fortes. Seus pokémons de rank rei também estavam treinando e estavam indo bem. Nenhum deles tinha rank até o rank rei nível 2 ou nível 3, mas Axel sabia que essas coisas levariam tempo. Seu objetivo era levá-los ao posto de pseudo-campeão até o fim da região de Johto. Ele esperava apenas um posto em 3 anos. Isso se deveu a muitas razões.